No mundo dos caçadores, cada missão é uma luta pela sobrevivência. Vamos explorar os momentos de tensão e ação dessa história que mistura magia, monstros e desafios impossíveis. Jin-Woo, um caçador de nível E, está prestes a enfrentar inimigos poderosos, e a cada passo, novas alianças e decisões complicadas surgem em seu caminho. Mas o que ele não sabe é que seus erros podem ter consequências irreversíveis. Como ele lidará com a pressão de ser o líder de seu grupo? E o que ele fará ao descobrir que seus poderes são mais do que ele imaginava? Não perca a emoção dessa jornada épica. Fique até o final e descubra o que vai acontecer quando ele for forçado a fazer escolhas que mudarão tudo. Prepare-se para uma história de poder, sacrifícios e grandes revelações. Tudo começa com Jin-Woo despertando por uma ligação de sua irmã, onde ela lhe lembra a hora que é, já que hoje é a entrevista escolar. Assim que ouve isso, ele se levanta e em pouco tempo chega à escola completamente preparado. Tanto é assim que Jin-Ah lhe pergunta se realmente é seu irmão, pois não está acostumada com sua aparência tão melhorada e diferente de antes. E de forma inocente, Jin-Woo lhe responde que claramente é seu irmão, sem compreender por que ela se comporta assim. Ela comenta que não é que ele pareça estranho, mas é surpreendente como alguém pode mudar tanto. Enquanto isso, as garotas da escola começam a admirar o grande atrativo de Jin-Woo, atraindo muita atenção enquanto caminham pelos corredores. E como era de se esperar, Dina aproveita para perguntar se ele está saindo com alguém e se quer que ela o apresente a uma amiga, mas ele se limita a puxar a bochecha dela para que se cale. Quando ele se senta com a professora para a entrevista, ela comenta que Dina é uma boa estudante, muito cordial e com boas notas. Isso a torna um exemplo para os outros, e na escola confiam muito nela. As provas indicam que ela poderá entrar na escola de medicina que deseja, então ela não acha necessário pressioná-la mais. Com isso, a reunião poderia ter terminado, mas há uma pergunta que ela gostaria de fazer. Se ele gostaria que sua irmã trabalhasse no mundo dos caçadores, caso algum dia despertasse como uma. Isso o surpreende, mas sem pensar muito, ele responde que não e pergunta o porquê. A professora lhe pede um pequeno favor, desculpando-se por ser egoísta. Mais tarde, Jin-Woo encontra-se com Hanson. Ele mostra uma foto onde está com sua irmã, e ela intui que ele é o irmão de Jin-Ah. Ao compreender melhor suas intenções, ela lhe diz que não importa o que tenha ouvido da professora, ela não vai para a escola, muito menos deixará de ser caçadora. Diante dessa postura, Jin-Woo lhe lembra que ela é de nível E, então não poderá ter uma vida digna, e sua única opção seria sua equipe de ataque, mas ele a considera um caso especial. Hanson lhe explica que se ele veio apenas para argumentar, é melhor economizar saliva, e menciona o fato de que ele também é de nível E. Calmamente, Jin-Woo lhe diz que não veio para dizer que ela deixe de ser caçadora, e sem mais lhe pede que o acompanhe. Por um momento vemos a chegada de Hwang Dong-soo da Coreia do Sul, onde está a associação. No aeroporto ele é recebido por Woo Jin-chul, e ao vê-lo, Dong menciona que não esperava uma comissão de boas-vindas da associação. Jin-chul lhe pergunta quanto tempo durará sua visita, ao que Dong responde que não será muito, pois não gosta deste país. Apesar da curiosidade, Jin-chul pergunta se ele voltou a essa terra que abandonou apenas por causa daqueles dois indivíduos. Dong lhe pede para não fingir que não sabe, pois o que deseja é que fechem os olhos para ele e deixem-lhe fazer o que quiser com eles em uma masmorra, começando com o nível E e depois o outro. Ele pergunta se Jin-chul vai impedi-lo, ansioso para ver ele tentar, mas Jin-chul lhe deixa claro que foi enviado apenas para fazer o seu trabalho. Agora vemos Choi conversando com Go, onde lhe informa sobre as formigas com asas que podiam voar. Apesar disso, os corpos dessas criaturas caíram no mar, e talvez não consigam cobrir grandes distâncias, pelo menos por enquanto. Com essa informação, Go opta por estudá-las, pois é muito cedo para tirar conclusões. Já mais tarde, Jin-Woo chega num portal junto com Han, onde se encontra com a Sami e Hun, membros do departamento de gestão de White Tiger Gold. Os dois se alegram em vê-lo, pois não esperavam uma solicitação de sua parte. Quando veem Han, supõe que seja a garota que ele quer treinar, e Jin-Woo confirma que é isso. Han explica que pediu ajuda em boa hora, pois anunciaram que vários portais aparecerão nessa zona, e um portal de nível C apareceu recentemente, o que soa bem interessante. Essa conversa é interrompida por um dos caçadores, que informa que precisam se apressar com o portal à frente. Eles se desculpam com ele e informam a Dinho que o tal caçador é Kim-Chul, um caçador de nível A, que atua como um tanque. Essa vez se trata de um exercício prático para os mais recentes membros, e quem vai apoiar o exército como líder da equipe de ataque. Nesse momento, Hun menciona que ficou um pouco irritado quando soube sobre os observadores e pode-se ver Kim reclamando sobre ser líder de dois caçadores de nível E, referindo-se a Jin-Woo e Han. Depois disso, Sang anuncia que o time é composto por um de nível A, 5 de nível B, 2 de nível C, totalizando 8, sendo 10 no total com os de nível E. Antes de partir, Jun sugere a Jin-Woo que se limite a observar nesta missão,
já que a ideia é que participem os novatos, algo que ele aceita sem problemas, pois essa era sua intenção em primeiro lugar. No momento em que todos entram no portal, ele começa a sofrer uma mudança agressiva. Jin percebe o que está acontecendo e imediatamente pega a mão de Han para tentar sair, mas o portal os convida a ficar. Ele mal consegue dizer a Sam para alertar o time de ataque principal. Quando é forçado a ficar dentro do portal, não demora muito para informar em Baek, o chefe do Grêmio White Tiger, que um portal C se tornou um portal vermelho. Isso rapidamente faz com que Baek entenda a gravidade da situação, então ele se propõe a ir imediatamente até lá. Agora vemos que o time se preocupa com o fato de o portal de entrada já não estar mais cercado por uma floresta de neve. Kim lhes diz que é um portal vermelho, e como Hang não sabe o que é, Jin explica que, ao contrário dos portais normais, ao entrar em um portal vermelho, perde-se toda a comunicação com o exterior. Só é possível sair vencendo o chefe ou encontrando uma brecha na masmorra, e não podem ser ajudados de fora. Além disso, os monstros desse lugar são mais fortes do que o nível calculado. De repente, uma flecha é disparada contra um dos caçadores, matando-o ao atingir sua cabeça. Por outro lado, outra flecha, que vai diretamente em direção a Hank, é detida quando Jin a pega no ar. Eles percebem que são elfos de gelo, e Jin, ao analisá-los, considera-os habilidosos, pois, a essa grande distância, é difícil vê-los, e parece que eles estão atacando os mais fracos. Nesse momento, King levanta a voz para informar a todos que o Portal Vermelho está isolado e seu nível é B ou superior, e devido ao seu nível, devem seguir suas orientações para que possam sair vivos dessa missão. E mesmo assim, ele não acha conveniente liderar todos, então eles vão se dividir em 2 grupos a partir de agora. Eles decidem levar os mais fortes, negando a oportunidade de ir para os inferiores de nível C. Um dia aqui equivale a 1 hora no exterior. Seja derrotando o chefe ou encontrando uma brecha na masmorra, poderiam passar meses aqui. Então é preciso aliviar as cargas, deixando os de nível inferiores para trás. Uma garota de nível B, Park Hagen, pede permissão para ficar com o grupo mais fraco, e ele lhe dá permissão para isso, supondo que ela faça isso por compaixão. Ela se aproxima de Jin para perguntar se seu nível não é o que ele diz, pois viu como ele pegou a flecha minutos atrás. E embora ele evite responder, ela imagina que ele é de nível A, ou talvez superior. Após isso, Kim lhes diz que o grupo vai seguir pelo caminho à frente, enquanto ele e os outros irão para a floresta. Ao avançar um pouco, Kim aponta para os companheiros os arranhões nas árvores, que são de ursos de gelo, e por isso acredita que os de nível E irão morrer. Porém, ao pensar melhor, ele lembra que esse grupo tem um de nível B e um de nível C, então não entende por que considera Jin o líder deles. Nesse momento, alguns ursos de gelo se aproximam, mas Kim se mantém à frente para enfrentá-los sem problemas. Por outro lado, Park lhe diz que essa floresta é território dos ursos de gelo e acha perigoso seguir por ali, mas Jin explica que é justamente por isso que tomaram esse caminho. Se é território dos ursos de gelo, isso significa que só precisam se preocupar com eles ao sair, muito melhor do que lidar com os elfos de gelo inteligentes? Ela concorda, pois faz muito sentido. Jinwoo então menciona que a temperatura no bosque é muito baixa e tira de seu inventário alguns casacos para todos. Eles ficam surpresos ao ver que ele usa magia dimensional, já que os melhores caçadores que dominam essa magia normalmente podem tirar apenas 2 ou 3 coisas de uma vez. Han exige saber quem ele é, devido às coisas que é capaz de fazer, mas Jinwoo se aproxima dela e lhe diz que está ali por culpa dele e que se encarregará dela, mas apenas se evitar fazer perguntas. O mesmo vale para os outros, não querendo que ninguém lhe peça nada. Nesse momento, um grande urso de gelo aparece, e a primeira coisa que Jin faz é mudar seu título para o de assassino de lobos, o que concede 40% a mais de dano contra todos os monstros do tipo animal. Enquanto isso, Baek chega na entrada do portal e, devido à dificuldade da missão, espera que Kim possa salvar todos. Sang lhe faz saber que também há o caçador Jinwoo, que é de nível E. Ele acredita que tenha passado por um segundo despertar, mas isso ainda não foi confirmado. Nesse momento, Dong-Soo chega para cumprimentá-los, mas Baek pergunta o que ele está fazendo ali na zona deles, afinal, ele havia ido para os Estados Unidos. Dong-Soo estranha que o portal seja deles e pergunta se isso é verdade. Então, ele questiona por que um caçador de outro sindicato, referindo-se a Jinwoo, está dentro do portal. Dong-Soo diz que deseja conhecê-lo antes que morra lá dentro, pois se deu ao trabalho de vir até aqui. De volta a Jinwoo, depois de derrotar os ursos de gelo da área, ele deixa os outros comendo a carne deles confortavelmente. Agora ele se dirige a uma caverna onde esses monstros habitam em grande quantidade. Ao chegar na entrada, ele usa a ordem Apareçam, fazendo com que saiam das sombras alguns cavaleiros, sendo o mais poderoso deles, Igris. Finalmente, ele ordena que ataquem. Sua legião é composta por infantaria que se regenera rapidamente e magos que enfrentam bem os ursos de gelo.
Jin pensa que esperava menos deles ao ver quão fortes são, mas uma coisa ruim é que consomem mana rapidamente. Nesse momento sai da caverna o que parece ser o chefe dos ursos de gelo, que destrói facilmente os soldados sombrios e, em poucos segundos, solta um rugido estremecedor, criando uma onda expansiva que destrói todos, deixando Jin sem mana. Por causa disso, ele diz a Ygritte que é sua vez, e ele começa a avançar em direção ao chefe. Quando o chefe do urso o ataca, Ygritte usa sua incrível agilidade para desviar dos ataques e ataca seus pontos vitais de forma precisa. Quando finalmente o tem em suas últimas, ele impede que ele faça um ataque final ao cortar-lhe a cabeça. Jinwoo valoriza seu enorme poder e opina que, se Ygritte tivesse sua espada o tempo todo, a luta teria terminado de maneira diferente. Ele também reconhece que com seu nível atual, ainda é mais fraco do que Ygritte, e lhe dá os parabéns pelo bom trabalho. Aqui vemos a situação atual de Kim, que está à mercê dos elfos brancos e com sua equipe totalmente aniquilada. Ele não pode acreditar, pois estava prestes a fazer parte da elite do White Tiger, e embora não queira se render, perde a cabeça por causa dos elfos de gelo. Ele toma a decisão de fugir apressado, bastante aterrorizado, o que é observado pelo líder dos elfos de gelo. Uma vez derrotados todos os ursos de gelo, Jin não perde tempo e dá o comando Ergam-se, tornando os ursos mortos em seus soldados sombrios, incluindo o chefe deles, assim ele obtém um grande número de monstros sob seu comando. Por outro lado, Baek pergunta ao seu grupo quanto tempo se passou e eles respondem que cerca de 3 horas, o que significa que eles estão lá há mais ou menos 3 dias. Baek menciona que os portais vermelhos são considerados de grande dificuldade. É por isso que Dong-su acredita que Jinwoo já deve estar morto neste momento, e que não deveria ter se incomodado em ir até lá. Mas há algo que ele não entende. Se Jinwoo não é um caçador do White Tiger, como ele entrou nessa masmorra acompanhando um dos seus times? Sang responde que ele é um conhecido de Jin, e foi ele quem o trouxe, pois disse que queria ver uma incursão de nível C. Baek suspira aliviado ao ver que isso convence Dong-su. Instantes depois, Dong chega até Sang e o agarra pelo pescoço, perguntando o que ele descobriu desta vez, pois sabe que ele sempre tem uma boa intuição para encontrar coisas interessantes. Antes de responder, Baek agarra seu braço e libera sua força bestial, avisando que é melhor ele soltá-lo. No entanto, Dong diz que não é ninguém para lhe dar ordens e que é um ninguém que se acha grande em um país pequeno. Por consequência, ambos liberam uma força descomunal, o que preocupa bastante Sang, pois sabem que uma luta entre dois caçadores de nível S pode ser desastrosa. Os dois se deixam levar pelas provocações e lançam um ataque poderoso, sem intenção de recuar. E agora voltamos com Kim, que ao entrar na floresta é afetado pelo frio, mas acredita que se conseguir algum equipamento pode sobreviver. Nesse momento, ele vê alguns ursos de gelo mortos no chão, o que lhe serve de explicação sobre por que não encontrou nenhum até agora. Ele por um momento se pergunta se foi o grupo de nível E, mas logo descarta a ideia, pois eles não são nada fortes, e se convence de que foram os elfos de gelo. Então, ele decide sair rapidamente, apavorado. O golpe trocado entre Baek e Dong é, por sorte, interrompido por Jinchul, que agradece a ambos por terem contido sua força no último momento, pois, caso contrário, ele teria perdido os braços. Então ele diz a Dong que não sabe o que ele suspeita, mas pode garantir que repetiu o exame de Jinwoo há apenas 2 meses e não tem dúvidas de que ele é de nível E. Ele também explica que o irmão de Dong perdeu a vida no trabalho lutando contra monstros, e isso foi confirmado pelo time de vigilância. Porém, Dong acredita que essas investigações estão cheias de lacunas e está certo de que é mentira. Ele diz que vai atrás do caçador Jinwoo porque assim tem uma desculpa para tirar uma vida. Nesse momento, ele recebe uma mensagem que o deixa mal-humorado e após mencionar que Jinwoo tem boa sorte e se retira. Após algum tempo, Kim finalmente chega onde estão os outros e fica pasmo ao vê-los tão confortáveis e aquecidos. Ele não entende como conseguiram sobreviver. Ele observa que estão usando casacos, mantas, uma barraca e até comida. Mas ao pensar melhor, começa a entender o que está acontecendo e se aproxima, bastante furioso, para lhes informar que todo o seu esquadrão morreu porque não tinham equipamento nem comida. Ele então pergunta quem escondeu tudo isso, quem pegou essas coisas e quem foi o responsável por levá-los diretamente para suas mortes. A seguir, ele saca sua espada, tentando forçar a verdade a sair deles, mas justo antes, Jinwoo chega, o atira contra o chão com um golpe de sua mão e o lança para longe. Após isso, ele diz em voz alta: "Podem sair", pois embora tentem se esconder, suas auras os denunciam. Segundos depois, os elfos de gelo aparecem, e no centro deles está o líder. O líder dos elfos refere-se aos humanos como vermes. Jinwoo, enfurecido, pergunta se ele acaba de chamá-los de vermes, o que surpreende o líder dos elfos, pois não esperava que ele realmente pudesse entender. Ele pergunta se Jinwoo realmente sabe falar o idioma dos monstros,
E Jinwoo se surpreende bastante com isso, presumindo que também seja obra do sistema, já que ele nem sabia disso. O líder, chamado Barca, acha bom que possam se comunicar, pois isso economiza tempo, e comenta que um de seus elfos quer enfrentá-lo. Em um piscar de olhos, Jinwoo chega até ele e corta sua cabeça, e em seguida tenta atacá-lo, mas Baruka bloqueia seu ataque, o que faz Jinwoo perceber que não será fácil vencê-lo. Baruka então pergunta o que Jinwoo está fazendo entre os humanos quando nem mesmo é um deles, e ao perceber sua reação, entende que ele nem sabe o que é. Baruka comenta que os monstros ouvem uma voz na cabeça que lhes diz para matar os humanos, só que não a ouvem quando se trata de Jinwoo. Isso é algo que Jinwoo intuitivamente sabe que são ordens do sistema, e que com ele isso não acontece porque ele é um jogador. Baruka não vê necessidade em lutar e propõe a Jinwoo que lidem com isso de maneira sensata, e diz para Jinwoo entregar os humanos, mas como Jinwoo se recusa, Baruka destaca que Jinwoo está em clara desvantagem numérica. Isso faz Jinwoo sorrir e usar seu poder para fazer suas sombras aparecerem. Park acredita que isso também seja obra dele. Sem mais delongas, Baruka dá ordem para seus elfos atacarem, começando assim uma guerra direta entre ambos os grupos. Os outros decidem fugir, pois só iriam atrapalhar, mas alguns elfos de gelo tentam disparar flechas neles, tendo-os descobertos. Mal uma flecha é disparada, Jinwoo aparece diante deles em um instante e as pega no ar e destrói os elfos como se nada fossem. Depois, ele analisa sua situação, pois embora seu exército seja invencível, seu mana não durará muito tempo. Além disso, o chefe é mais forte que ele e até lutando junto com Ygritte seria difícil, então ele precisa de algo mais poderoso. Nesse momento, os dois se apresentam e começam a trocar ataques. Embora Jinwoo demonstre grande destreza em seus movimentos, Baruka continua sendo superior. Quando tomam distância, Jinwoo usa seus magos para lançar uma grande bola de fogo contra Baruka, mas ele a destrói com facilidade, ganhando um pouco de tempo. Nesse momento, Kim acorda e corre em direção a Jinwoo para atacá-lo, assim como Baruka faz. O que Jinwoo faz é usar Ygritte para levantar uma cortina de neve que bloqueia a visão de Baruka, e justo aí faz Ygritte matar Kim. Sem perder tempo, ele transforma Kim em uma de suas sombras, criando um tanque gigante que repele Baruka. É nesse momento que Jinwoo o nomeia de Iron, e após alguns breves segundos, ele solta um grito provocador de grande poder, que afeta Baruka e o faz centralizar seus ataques em Iron. Iron consegue se defender bem dos ataques de Baruka, apesar de quão poderosos são, o que ajuda bastante Jinwoo a utilizá-lo como tanque. Por outro lado, Han pergunta a Park se as batalhas de caçadores são realmente assim, ao que Park responde que, se fosse o caso, ela nunca teria se tornado caçadora, pois essa batalha é aterrorizante. Baruka se sente insatisfeito com esse rival, então propõe a Jinwoo que eles ataquem os três juntos. Jinwoo aceita o desafio, e com Ygritte e Iron iniciam uma luta contra ele. Apesar de Baruka ser capaz de dar trabalho aos três, Iron usa novamente seu grito provocador para forçar Baruka a se concentrar nele. Isso permite que Jinwoo chegue por trás e o apunhale com sua adaga, mas Baruka consegue evitar que a ferida seja mortal. Quando tomam distância, ele avisa a Jinwoo que subestimá-lo pode ser um grande erro. Embora Jinwoo reconheça que é forte, ele não pode dizer o mesmo sobre seus soldados. Ao ouvir isso, Barca percebe que todos os seus elfos de gelo foram mortos, o que o irrita muito. Ele conclui que se acabar com Jinwoo, todos os soldados das sombras cairão. Então, ele vai em direção a Jinwoo para atacá-lo. O que Jinwoo faz é lançar sua adaga, e embora Baruka consiga desviar, ele usa sua habilidade de autoridade do governante, que funciona como telecinese, e atrai sua adaga de volta violentamente para ele. Baruka mantém seus reflexos ativos e bloqueia o ataque surpresa pelas costas, mas o impacto destrói sua arma. Sem perder tempo, Jinwoo dá a ordem para Iron prender Baruka com força para que ele seja retido, e em seguida, os magos disparam sua magia explosiva contra ele. Após sofrer esse ataque, Baruka explode em ira e destrói Iron com suas mãos, declarando que matará todos. Mas, em um momento de fúria, Jinwoo aproveita para chegar até ele, usando sua invisibilidade e apunhalando-o, limitando-se a dizer que por hoje já terminaram. Barca grita que isso é uma tolice, já que ainda está de pé. Mas, em poucos segundos, Iron ressurge e com seu enorme martelo o esmagará violentamente. Depois disso, Jin recebe as recompensas por ter derrotado o chefe, mas percebe que Iron começa a esmurrar o corpo de Baruka. Ao impedi-lo, Jinwoo ordena que se controle, retirando-se um pouco, exausto pela forma como Iron age. Sem saber muito bem o que fazer, Iron olha para Ygritte, mas ele simplesmente o evita, virando-se e indo embora. Depois, Iron se concentra nos Magos das Sombras e começa a celebrar, e eles fazem o mesmo, temendo muito a ele. Jinwoo volta para os outros para informá-los que tudo terminou, e todos ficam muito aliviados. Nesse momento, o portal se abre e todos celebram com alegria por terem sido salvos. No entanto,
entanto, Jin-Woo olha para o corpo de Baruka, pois sabe que antes de ir embora, ele precisa fazer algo importante. Aqui, vemos Baek, onde Sang lhe explica que dentro do portal já se passou aproximadamente uma semana. Então, ele sugere que Baek pode ir embora, pois eles o manterão informado sobre qualquer coisa que aconteça. Baek agradece, mas se recusa a ir embora, ainda com membros de sua guilda dentro. Ele aceita esperar até o amanhecer. Justo depois de dizer isso, eles veem que pessoas começam a sair do portal e Baek se alegra ao ver que Kim conseguiu. E quando vê Jin sair sozinho, ele fica completamente certo de que ele sairia vivo. Quando os 4 saem do portal, ele se fecha, deixando Baek surpreso. E ele pergunta a Park onde estão os outros, assim como Chu Kim. Eles se desculpam de cabeça baixa, e ao olhá-los melhor, Baek confirma que apenas os de nível mais baixo retornaram. Jin-Woo fala para Han acompanhá-lo e que vai levá-la para casa, mas Baek o impede ao segurá-lo pelo ombro, dizendo que tem muitas perguntas para fazer. Jin-Woo lhe diz que está muito cansado e que pode perguntar o que quiser aos membros de sua guilda, afastando a mão de Baek. Baek pensa que ele é um garoto insolente por sua atitude, mas decide fazer com que ele responda de verdade, agarrando-o com mais força. Em seguida, ele esclarece que não era um pedido, pois naquele dia, 6 membros de sua guilda desapareceram, e como responsável, ele precisa fazer várias perguntas. Jin concorda parcialmente, mas lhe pede para não esquecer que ele salvou os outros 2, então o responsável deveria estar agradecido por isso, olhando-o com uma expressão afiada. Após alguns segundos, Baek relaxa e pede desculpas, dando razão a Jin, agradecendo pela ajuda. Depois de ir embora, Baek pergunta a Park quem é aquele sujeito, pois ele não é muito sociável. Ela entende bem o que ele quer dizer e explica que após derrotar o chefe, o humor de Jin-Woo mudou repentinamente. Quando ouve isso, Baek lhe diz a Sang que quer esse garoto trabalhando em sua guilda. Mais tarde, Jin-Woo chega à casa de Han, que agora o chama de Jin-Woo, em vez de Song, e lhe agradece por acompanhá-la, agindo de forma muito mais amigável do que antes. Quando ele chega em casa, vê que mal conseguiu obter a adaga de Baruka como recompensa e não sabe se isso se deve à grande diferença de atributos, mas consumiu suas 3 tentativas de tentar revivê-lo, falhando, o que foi o que mais o irritou. Enquanto se olha no espelho, lembra-se de quando matou Kim e a frustração começa a se acumular. Ele sente o peso de suas ações e as consequências de suas decisões. No fundo, ele sabe que essas escolhas são inevitáveis, mas ainda assim, não pode deixar de se questionar se realmente fez a coisa certa. Ele respira fundo e tenta afastar os pensamentos que o incomodam. Sabia que seu objetivo era mais importante do que qualquer sentimento de dúvida, e isso o mantém focado. Jin-Woo se prepara para os próximos passos de sua missão, consciente de que cada movimento que faz agora pode mudar o curso de tudo. Ele olha para a adaga de Barca e se pergunta o que mais pode aprender de suas vitórias e derrotas. Ele não pode deixar que seus erros o definam, e deve usar cada experiência como uma lição para melhorar ainda mais sua força e habilidades. Ao sair de sua casa, Jin-Woo se encontra com sua equipe, que está pronta para a próxima jornada. Cada um deles tem seu próprio objetivo, mas juntos são mais fortes do que jamais seriam sozinhos. Ele sabe que precisará deles para enfrentar os próximos desafios que virão. Eles são seus aliados, e apesar de suas diferenças, sabem que devem se unir para alcançar seus objetivos. A jornada de Sung Jin-Woo atinge um ponto de ebulição, enquanto ele se aventura nas profundezas flamejantes do castelo demoníaco em busca do precioso elixir da vida para salvar sua mãe. Seu poder oculto cresce a níveis inimagináveis, atraindo olhares indesejados e forçando alianças inesperadas. Paralelamente, um caçador misterioso emerge de um portal após uma década, carregando segredos apocalípticos e uma ligação chocante com o próprio Jin-Woo, que está prestes a ser revelada da forma mais brutal. Agora, cansado de se esconder nas sombras, Jin-Woo decide reivindicar seu verdadeiro poder, uma escolha que o colocará na mira das maiores guildas e do próprio presidente da associação. Mas o maior choque pode não ser sua força recém-revelada, mas sim um nome sussurrado por um caçador vingativo, um nome que conecta o passado sombrio ao presente explosivo de Jin-Woo. Prepare-se para uma reviravolta que mudará tudo. Após matar Kim no dia seguinte, Jin-Woo vai com Jin para outro portal, mas este fica totalmente chocado ao ver as sombras realizando todo o trabalho. Por causa disso, Jin-Woo pede desculpas por não ter contado antes e explica que todos aqueles cavaleiros fazem parte de uma de suas habilidades, mas é um tanto complexo fornecer mais detalhes sobre isso. Assim que as sombras terminam sua tarefa, Iron comemora com um grito, mas Jin-Woo, com um estalar de dedos, faz com que elas se retirem de forma organizada para extrair os minerais. Quando isso acontece, Jin pede para que o deixe fazer alguma coisa, pois era o mínimo que podia fazer, e nesse exato momento, uma das sombras lhe entrega alguns cristais para que ele também possa colaborar, o que ele agradece. Em uma mudança de cena, vemos que alguns caçadores nos Estados Unidos foram atacados por um indivíduo desconhecido dentro de um portal. Este explica ao último deles que não precisa se preocupar, pois apenas deixou os outros inconscientes.
Isso não adianta muito, pois ele não sabe inglês para que o entendam, mas o que consegue dizer é que é humano e que quer retornar para casa. Mais tarde, Jin-Woo desfruta de uma refeição com Jin, e aqui conversam sobre já terem completado 19 missões. Jin agradece por sua ajuda, pois não teria sido possível sem ele. Além disso, conta seus planos futuros. Primeiro, fará o exame escrito na associação, depois o usará como moeda de troca para negociar com seu pai. Aí pergunta o que ele fará, ao que Jin-Woo responde que talvez não consiga contatá-lo por um tempo, pois precisa ir a um lugar. Assim que ouve isso, e estando um pouco embriagado, Jin deixa claro que, se o considera um incômodo, pode simplesmente dizer, e ele respeitará. Ele tem um irmão 10 anos mais velho, mas não gosta dele, e nunca passaram tempo juntos como irmãos. Por outro lado, ele salvou sua vida e atendeu ao seu pedido, e é por isso que desejaria que fosse realmente seu irmão. Passam alguns segundos de silêncio e assim que Jin-Woo lhe serve um pouco mais de cerveja, faz saber que, a partir de agora, ele é seu irmão mais novo. Isso deixa Jin-Woo imensamente feliz, chegando a agir de forma excessivamente amável de repente. Voltando ao sujeito desconhecido que surgiu nos Estados Unidos, este agora foi detido pela organização do país. Os responsáveis comentam que ainda não foi identificado, mas o indivíduo afirmou ser um caçador estrangeiro. Além disso, diz que ficou preso em um portal há 10 anos e não conseguiu sair. Depois, encontrou o portal que leva aos Estados Unidos. Outro dado a considerar é que ele não domina muito bem o inglês, então está pendente um interrogatório assistido por um intérprete, mas não se pode descartar que seja uma besta humanoide. Quanto ao que pretendem fazer com ele, solicitaram a ajuda de um caçador de ranks em Washington, Hwang Dong-soo. Então, poderão prosseguir com a investigação assim que ele retornar ao país. Por último, este sujeito desconhecido disse que seu nome é Sunan Hwang. Na manhã seguinte, Jin se prepara para sua viagem e avisa sua irmã que sairá por uma semana. Jin, ao saber que ele está saindo depois do trabalho, apenas supõe que é com uma garota, então quer saber mais sobre essa namorada que ele tem. Nosso protagonista, por sua vez, ignora suas acusações. Esclarece que sairá com um amigo e depois vai embora. Mais tarde, chega à entrada do Castelo Infernal e recorda que quando lutava contra Cérbero, seu nível estava por volta de 20, mas agora triplicou. Sem mais delongas, pega a chave para abrir o grande portão, acessando assim o portal especial que o conduz ao Castelo Infernal. Ao avançar pelo corredor, surge uma mensagem com as informações da missão. Nela está escrito que o Castelo do Inferno está repleto de demônios e ele deve coletar as almas desses seres, sendo o requisito juntar 10.000 delas. Isso o pega de surpresa, mas sabe bem que veio aqui por outro propósito, que é o Elixir da Vida. Por essa razão, tanto faz se são 10.000 ou 100.000 almas, conseguirá todas e cada uma delas, sacando imediatamente sua adaga ao ter à sua frente alguns demônios para eliminar. Agora estamos com Jin, que tem uma reunião privada com seu pai, onde pede que lhe entregue a guilda após mostrar seu currículo e que está preparado. Seu pai estranha, já que conhece a proposta que fez ao irmão, mas Jin considera muito arriscado o que ele pensa em fazer, referindo-se a escolher um estranho para torná-lo o mestre da guilda. Nesse momento, seu pai menciona o nome de Sun Jin e conta que está ciente do incidente da masmorra dupla, da aniquilação da equipe de Hwang Dong-soo e do assassinato de prisioneiros pelo departamento de supervisão. Jin esteve envolvido nesses 3 incidentes e saiu ileso, e também participou de todas as missões que organizou. Além disso, ouviu dizer que foi ele quem salvou os caçadores no Portal Vermelho. Mas não só isso, a Guilda Tigre Branco planeja recrutá-lo. Após mencionar tudo isso, aceita entregar-lhe a guilda com uma única condição: que recrute Jin para que esteja na guilda com eles, algo que Jin aceita fazer. Depois de passar um bom tempo eliminando demônios, Jin recebe uma permissão de acesso para os andares superiores. Nesse momento, verifica que para poder usar essa permissão, precisa ir ao portal do primeiro andar, o que o fará ir para o segundo andar. Enquanto avança, vê que esta masmorra é enorme e que parece que meteram uma cidade inteira em um edifício. Para poder avançar com maior rapidez, o que ele faz é invocar um dos ursos de gelo, que era justamente o chefe deles. Ao subir nele, faz com que abra caminho entre os demônios a grande velocidade e, devido à sua força, decide dar-lhe o nome de Tan. Meu amigo não é muito criativo com nomes, na verdade. Agora estamos com Chen, que está desfrutando de uma piscina em uma academia privada, algo que os outros caçadores veem como incomum porque ela não costuma frequentar esses lugares. Ali, recorda uma conversa que teve com o chefe da guilda, Choi, a quem perguntou por que não tornou pública a informação das formigas que têm asas, e este responde que é por ordem da associação, pois dizem que revelar isso agora só causaria pânico, mas que ela não deve se preocupar com isso, já que agora é o momento de reunir forças. Assim poderão progredir e cumprir o dever que tem como a maior guilda nacional. Voltando a Jin enquanto avança, pensa que quando obteve a chave, teve medo de que fosse uma masmorra de Rank S. No momento, esses demônios são pouco mais que Rank B.
São muitos e ficam mais fortes conforme sobe os andares. Mas, focando em eliminar aquele que tem a permissão de cada andar, acelerou o percurso que tem que fazer. Embora, se o castelo do demônio imita a estrutura da torre original, chegará até o andar 100, então não sabe quão fortes serão quando chegar lá. Também não sabe se terá comida suficiente, lembrando também da promessa que fez a Dina, o que significa que isto é uma batalha contra o tempo, por isso, continua derrotando mais e mais monstros, subindo os andares a grande velocidade, o que faz com que o número da coleta de almas cresça a um ritmo acelerado. Uma vez que completa esse requisito, chega ao ponto que o levará do andar 49 para o 50, e aqui é recebido por uma legião de cavaleiros demoníacos que tem atrás um chefe enorme. Sem perder tempo, faz sair suas sombras para estar preparado, e logo confirma que o nome deste demônio é Vulcano Vermelho, o Avarento, o senhor dos andares inferiores. Por outro lado, Han e Park visitam o apartamento de Jin-Woo, mas veem que somente sua irmã está lá. Faz dias que não se registra nenhuma incursão, mas não parece que ele tenha ido para o exterior, e a última vez que a associação o localizou foi na cidade. Ela rapidamente pergunta como ele sabe tudo isso, e Han responde que esse é o seu trabalho, tendo interesse em onde ele pode estar neste momento. Retornando à grande batalha que se aproxima para Jin-Woo, este ordena a seus homens que se encarreguem dos outros demônios, pois ele lutará sozinho contra o chefe. Logo depois, seus homens avançam para atacar enquanto ele fica para trás. Como sua inteligência aumentou, pode controlar mais soldados e isso facilita os combates. Mas quando fixa sua atenção no chefe, que ainda não se moveu de seu lugar, num piscar de olhos, este desaparece, estando já à frente de suas sombras, para lançar um potente golpe com sua massa. Em reação a isso, Jin-Woo chega até ele a grande velocidade para poder recebê-lo com um soco carregado, algo que o manda voando a uma grande distância. Isso ele não esperava de forma alguma, e supõe que seja graças ao aumento da força, mas assim que o chefe Vulcan se recompõe, solta um grito estremecedor que aumenta bastante suas estatísticas, o que foi o que Cerbero fez. Em seguida, começam a correr com bastante pressa em direção a Jin-Woo, que não tarda em impedir a Iron seu grande escudo, conseguindo assim bloquear o tremendo golpe que ele lança. Mas a partir daí, Vulcan desfere uma chuva de golpes sem parar. Assim que Jin-Woo consegue uma brecha entre seus ataques, lança o escudo em seu braço para detê-lo, e assim flanqueá-lo para poder contra-atacar. O que não esperava é que Vulcan reagiria a uma velocidade incrível, o que lhe permite surpreendê-lo com um ataque instantâneo. Nessa fração de segundo, a habilidade Mão do Governante sobe de nível e, agindo em conformidade, Jin-Woo a usa para poder desviar a trajetória da massa e assim conseguir esquivar-se. Estando a salvo, compreende que Vulcan foi capaz de prever o que ele ia fazer, então pensa melhor na estratégia que deve usar para derrotá-lo. Assim que se esquiva de um de seus ataques, o que faz é correr em uma direção, mas Vulcan avança em sua direção como uma máquina imparável. O que Jin-Woo planeja fazer é restringir seus movimentos e tem uma ideia ao ver um edifício desmoronado mais adiante. Quando chega a este, consegue evadir Vulcan para que ele colida contra o edifício, e quando se recupera do impacto, saca outra de suas adagas para atacá-lo de cima, de surpresa. Isso lhe permite cortar seu pescoço com sucesso, o que é suficiente para derrotá-lo. Como recompensa por isso, recebe o fragmento da Árvore do Mundo, sendo este um dos itens de que necessita. Mudamos drasticamente de lugar para ver Dong Su finalmente interrogando Sung, agindo com alguma agressividade por estar de mau humor, especialmente porque ele não responde às suas perguntas. De repente, Sung pergunta o quanto a humanidade sabe sobre portais e monstros, pois essas coisas são apenas a ponta do iceberg. Isso despertou um poder que pode ressuscitar cataclismos, a pior calamidade possível, mas não pode dizer mais. Dong Su, sem compreender nada do que ele fala, pergunta então qual é o seu ponto, ao que Sung responde que seu objetivo é eliminar essa calamidade e que seu grande número de caçadores não serve de nada contra esse poder, mesmo que reúnam o mundo todo. Ignorando o que ele diz, Dong Su opina que ele tem coragem para usar um nome, apesar de ser um monstro, e que além disso diz ter esposa e 2 filhos. No momento de ver seu prontuário, levanta um sorriso malicioso para então perguntar como se chama seu filho. Sung responde que é Jin-Woo, mas imediatamente sente uma sede de sangue. Por sua parte, o que Dong Su faz é dar-lhe uma notícia sem importância. Seu filho está morto, então se quiser cumprimentá-lo, terá que fazê-lo no além. Por sua parte, Jin-Woo continua avançando rapidamente ao derrotar sem problemas os chefes de andar. Inclusive nota que alguns dos demônios talvez sintam temor,
Mas não dá importância a isso. De repente nos mostram que o edifício inteiro onde interrogavam Zoom que foi derrubado, acontece que em questão de segundos, Hang Dong-soo perdeu sem que pudesse fazer nada, o que claramente significa que Son escapou. A esta altura, Jin-woo chegou ao andar 75 e como sua comida acabou, decide parar por aqui, mas pelo menos sabe que não irá embora de mãos vazias, pois obteve o brinco do gigante do andar 50 e o colar que o esqueleto-chefe que derrotou há pouco lhe deu. Separadamente, os objetos são bons, mas os efeitos do conjunto ao tê-los juntos são ainda melhores, e pela vantagem que oferecem, deduz que o último item do conjunto que falta vem de outro chefe. A esfera da avareza que também obteve não é ruim, embora não possa usá-la, mas por sorte pode ser transferida, e ele a dá aos outros magos, duplicando assim o poder de sua magia. Além disso, escolheu uma caixa de saque ao completar a missão e pensava que tinha perdido sua oportunidade, mas não foi o caso. Ao abri-la, o que recebe é uma chave, mas na janela de detalhes não obtém nenhuma informação sobre ela. A única coisa que diz é que a informação será revelada quando as condições forem cumpridas. Deixando esse assunto de lado, repassa o plano que tem desde que entrou no castelo do demônio. Vulcano, o avarento, deu-lhe um fragmento da árvore do mundo. E no andar 75, Metos, guia de almas, deu-lhe a água da nascente da floresta dos espíritos. Tem 2 dos 3 ingredientes que precisa para o elixir da vida. Então só falta um para poder salvar sua mãe. Tendo isso em mente, sabe que da próxima vez que voltar, o obterá sem falta. Ao sair do castelo infernal, Jin-woo verifica que já obteve 2 materiais para elaborar o elixir da vida. Portanto, agora só falta um: o sangue purificado do rei demônio. Para obter isso, deve estar completamente preparado e vê como um ponto positivo que seu nível aumentou significativamente após a viagem ao castelo do demônio. No entanto, oficialmente seu nível ainda é o de rank I, e embora precise subir de nível, não pode participar de missões de incursão de alto nível se permanecer assim. Por esta razão, decide acabar com esta farsa, propondo-se a fazer uma reavaliação de rank. No dia seguinte, visita a sede da associação para participar da reavaliação e Hun, membro da Tigre Branco, estava lá. Assim que percebe sua presença, faz uma ligação para Baek para informá-lo que Jin-woo chegou, e este rapidamente se prepara para ir até lá. Enquanto isso, Jin-woo espera um pouco até que o chamam para a sala do exame. A encarregada indica que ele deve colocar as mãos sobre o cristal negro, mas no momento de coletar os dados, o sistema sofre um erro. Poucos segundos depois, chega o diretor para ver o que acontece e ela lhe mostra essa falha que a máquina tem. Mas quando o diretor repete o processo e vê por si mesmo, mostra-se bastante surpreso, pois afinal não se trata de uma falha mecânica, mas sim que essa leitura indica a incapacidade de avaliar. Em outras palavras, o poder mágico de Jin-woo excedeu o limite da máquina. E isso serve como prova de que finalmente apareceu o 10º neste país. Mais um caçador de rank ES. Nos arredores do edifício, Choi pergunta a Jin-chul sobre como vai a investigação sobre as formigas voadoras. Este relata que já foi realizada uma autópsia, e o que fazem é comparar as estruturas internas e o poder mágico residual com espécimes anteriores para poder estimar os atuais. E este processo deve levar algum tempo para chegar a uma conclusão. Após ouvi-lo, Choi aborda o tema do Portal Vermelho, pois ficou sabendo que a Tigre Branco permitiu que um não-membro participasse da missão de incursão e inclusive permitiram que ele derrotasse o chefe da masmorra. É por isso que sente curiosidade sobre quem é essa pessoa, mas Jin-chul esclarece que não conhece os detalhes, já que não esteve presente naquele dia. Nesse momento, conseguem ouvir um alvoroço no interior do edifício graças à audição desenvolvida que possuem, e Choi decide ver o que acontece, já que tem interesse. É aqui que Jin-woo está na entrada e um escândalo se forma em relação a ele, já que a notícia de que é um caçador de rank S não demorou nada a se espalhar. O diretor indica que levará um pouco de tempo para lhe dar a identificação com seu novo rank. Então, enquanto isso, ele tem que esperar. Poucos segundos depois, entra Choi junto com Jinko, e todas as pessoas presentes o reconhecem imediatamente, pois é o chefe da guilda Hunters. Jin-woo reconhece Choi na hora, pois está bastante ciente dos títulos que possui e de seu status. Mas embora este se apresente cordialmente para falar com ele, Jin-woo passa direto enquanto esclarece que está com pressa e que tem que ir. Isso deixa Choi bastante surpreso, mas sem levar a mal. Percebe logo depois que Jin-woo desapareceu sem deixar rastro e Jin-chul acredita que ele deve ser do tipo assassino. Nesse momento chega Baek querendo procurá-lo, e Choi confirma o quão especial Jin-woo é, graças à sua inesperada chegada, além de ser um indivíduo que superou o Portal Vermelho. Por outro lado, Baek, assim que vê que ele está aqui, compreende imediatamente que descobriu o que Jin-woo é.
Já à noite, Jin-Woo visita sua mãe no hospital, e ao sair, Jin-Chul o visita de surpresa. Ali, diz que ele o fez perceber o quão cego estava, pois nunca pôde descobrir seu potencial. A tarefa da divisão de vigilância a qual pertence é monitorar os caçadores, assim como a de punir aqueles que infringem a lei, mas esclarece que não o estão vigiando como um criminoso. E embora a divisão de vigilância seja a única que controla os caçadores, isso não ocorre com os de Rank S, pois são impotentes contra semelhante nível. Do nada, chega o próprio presidente da Associação de Caçadores, que se apresenta como Go Gunny. Depois disso, dirige-se a um local para conversar a sós, onde Go lhe informa que a reavaliação é completamente inútil, pois no momento em que recebe este resultado, já lhe deram o Rank S. E o motivo pelo qual fazem uma pausa para oficializar e divulgar é porque é um período de carência. Desta maneira, eles podem assegurar a oportunidade de conhecer primeiro talentos tão únicos como ele. E embora o custo para a associação de caçadores seja enorme, os caçadores são poucos, pois estes geralmente preferem as guildas para ganhar status e dinheiro. Pede então que se junte à associação, estando disposto a entregar-lhe o posto mais importante dentro desta. Jin-Woo se surpreende com tal proposta e pergunta por que ele faz isso. Go lhe explica que não é o governo que sustenta o país agora, mas sim os caçadores, e estão distribuídos em 5 guildas principais. Há 5 dragões que mantêm um delicado equilíbrio, mas se ele decidir se juntar a eles, este equilíbrio será quebrado. A associação deve ser uma sexta potência no país que possa controlar o resto e lhe assegura que ele tem o poder para tornar isso realidade. Jin reflete bem sobre isso, pois pensa que não é um mau acordo, já que isso lhe assegura futuras promoções. Além do governo e da mídia, o presidente Go deve ter influência em toda parte e é um caçador assombroso que foi o primeiro Rank S no país. Assim, tem um grande poder mágico e um físico que não aparenta seus 80 anos. Mesmo na sua idade, está no mesmo nível que ele depois de ter subido de nível. Então, se aceitasse sua proposta, isso mudaria sua vida. Ainda assim, decide recusar sua oferta e é porque quer lutar, ou seja, lutar contra os monstros, pois acredita que seu lugar está nas masmorras. Go se surpreende ao ouvi-lo e nota que seus olhos não dizem que mente, pelo que chega a comover-se diante de alguém assim. O que faz é aceitar a resposta de Jin-Woo, que, após desculpar-se, acaba se retirando para ir para casa. No caminho, lembra a si mesmo que tem que continuar subindo de nível para poder curar sua mãe. E é algo em que não pode parar, já que tem a capacidade de continuar crescendo. Em um novo dia, Dong-soo por fim desperta após a surra que lhe deram, e ali é recebido pelo subdiretor, que lhe pergunta diretamente se Zung é realmente um monstro. Isso faz com que Son recorde um pouco das coisas que viu dele, e não hesita em responder que ele não tem nada de humano. Após ouvi-lo, o subdiretor pede que se concentre em se recuperar e vá à administração quando receber alta. E quanto a Song, ainda o estão procurando, mas não acredita nem um pouco que possam capturar alguém que foi capaz de derrotá-lo. Sozinho, Dong-soo começa a ferver de raiva, lembrando com total clareza a ameaça que Song lhe fez sobre nunca mais se aproximar de sua família. Considera isso uma derrota das mais humilhantes, mas se nega a aceitar este resultado, e já que sabe para onde ele se dirige, planeja obter um artefato para poder esmagá-lo vivo. Voltando a Jin-Woo, justamente andava pensando nestes objetos. Os artefatos poderiam ser considerados relíquias artificiais, mas para os caçadores são equipamentos de alto nível que só os melhores artesãos preparam. Agora que há mais caçadores, há um monte deles em leilões online, mas reclama do porquê são tão caros ao verificar seus preços. Quer levar o equipamento perfeito ao castelo do Rei Demônio, mas não vê nada convincente na loja. E já que a esfera da avareza é transferível, vê como uma opção vendê-la para poder obter dinheiro. As taxas de aprimoramento do melhor equipamento vão de 20% a 30%, e esta esfera tem o poder de duplicar o dano mágico, então deveria ser algo valiosa. O problema é que a tem alguém de rank E, então provavelmente investigarão sua procedência. Se tivesse sido registrada em um portal A, teria desculpa, mas sendo de rank E, é impossível. Ao pesquisar um pouco pela web, encontra um anúncio onde procuram gente para minerar em portais de alto nível. Agora estamos com Go, que vê detalhadamente as informações de Jin-Woo e estranha a aparência de sua identificação, já que parece um rapaz na fotografia. Então pergunta se adulterou seu rank. Jin-Chul indica que Jin-Woo sofreu várias feridas letais, então não acredita que esse seja o caso. Quanto à sua mãe, ela padece do sono eterno, e ele se dedica a pagar os estudos de sua irmã, o que o torna o pilar financeiro da família. Além disso, tem a informação de que ele se juntou à incursão da Guilda Hunters há pouco tempo, mas está no grupo de mineração. Retornando a Jin, agora se apresenta ao seu superior para trabalhar no grupo de mineradores, e o recebem sem problemas. Apesar de ser rank E, sabe que nas incursões de masmorras de alto nível é preciso dividir tarefas. O grupo de ataque elimina os monstros, o de mineração extrai o mineral de mana, o de coleta, pois bem, recolhe os cadáveres dos monstros e, embora isso requeira gente, acaba sendo bastante rentável.
Enquanto pensa nisso, Choi se encontra dentro do portal de Rank A, e não hesita em usar sua poderosa magia de fogo para varrer os grandes monstros que tem pela frente. De forma estratégica, faz com que os caçadores tipo tanque se concentrem na defesa, avançando com facilidade graças às suas capacidades. Nesse momento, sugere a Hai que tenha cuidado com o cheiro, pois sabe que ela tem um nariz sensível a certos aromas. Depois de um tempo, Jin-Woo vê sair junto com os demais do portal, conseguindo vencer todos os monstros, exceto o chefe, com facilidade. Isso o pega um pouco de surpresa, pois saíram todos ilesos, apesar de ser um portal de Rank A, o que lhe confirma que o poder de Choi é autêntico. Também observa bem a segunda em comando da Guilda Hunters e a nona caçadora de Rank S do país, Chae Hai-in, a bailarina. Jin-Woo opina que é alguém avassaladora e chega a perguntar-se quanta gente haverá no mundo com essa mesma aura que ela possui. Por um instante, Chae sente uma presença muito potente vinda de uma direção, pois parecia como se viesse do presidente Go, mas acredita que é sua imaginação ao não conseguir encontrar nada. Jin-Woo se mantém oculto, e nota que ela é mais perspicaz do que esperava, pois não faltou muito para que pudesse identificá-lo entre a multidão. Depois disso, entra com o grupo de mineração e coleta para trabalhar, e já estando no portal, comprova as peculiaridades de ser um portal de Rank A. E quanto ao chefe, supõe que deve ser superior a Vulcan em Metos do Castelo, tendo interesse em vê-lo por si mesmo. Nesse momento é menosprezado por ser simplesmente um Rank E, mas um dos mineradores cala a boca quando recebe o olhar afiado dele. Já quando começa a trabalhar, Jin-Woo demonstra grande força e resistência na extração dos minerais. Isso permite que quando chega a hora do descanso, convença seu superior a deixá-lo continuar minerando. Faz isso com a intenção de aproveitar que ninguém o está supervisionando para sim usar essa hora que tem para ir ver o chefe. Mas quando chega finalmente à entrada e saca sua adaga para estar preparado, do nada, Chae aparece questionando-o, querendo saber o que ele está fazendo ali. A presença de Chae Hai-in surge inesperadamente no momento mais inoportuno. Jin-Woo, tentando passar despercebido enquanto explora os limites do portal Rank A, se vê cara a cara com uma das caçadoras mais poderosas e perceptivas do país. Será que seu disfarce de Rank E finalmente será desmascarado? Como ele reagirá a essa súbita aparição? O confronto é inevitável. O que você acha que vai acontecer? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Se você está curtindo a escalada de poder e os mistérios de Jin-Woo, não se esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E claro, fique ligado para o próximo vídeo, onde descobriremos as consequências desse encontro explosivo e continuaremos a desvendar os segredos que cercam nosso caçador sombrio. Você não vai querer perder. Prepare-se para mergulhar em um turbilhão de segredos e perigos em Solo Leveling. Sung Jin-Woo, ainda operando nas sombras como um caçador de baixo escalão, se vê em situações cada vez mais arriscadas. Um encontro inesperado com a perspicaz Chae Hai-in levanta suspeitas sobre sua verdadeira identidade, enquanto uma missão de apoio aparentemente simples se transforma em uma armadilha mortal orquestrada por um inimigo astuto. Testemunhe Jin-Woo ser forçado a intervir, revelando lampejos de seu poder avassalador para salvar seus companheiros. Mas a maior reviravolta pode não ser a batalha em si, mas sim a percepção aguçada de Chae Hai-in e um detalhe peculiar sobre Jin-Woo que a deixa obcecada, um detalhe que pode expor todo o seu disfarce. Jin-Woo, ao chegar finalmente à antessala do chefe, saca sua adaga, preparando-se, quando Chae aparece de repente atrás dele, perguntando o que ele fazia ali. Jin-Woo, por sua vez, tenta disfarçar, dizendo que tinha se perdido. Não muito convencida por sua resposta, Chae o avisa que ele está na sala do chefe, pedindo que ele saia. Jin-Woo percebe que a havia subestimado, confirmando que a reputação de Chae é merecida, pois só notou sua presença quando ela falou com ele. Jin-Woo guarda a adaga discretamente, fazendo Chae pensar que talvez tivesse imaginado coisas, se perguntando se ele não segurava uma arma momentos antes. Enquanto isso, Jin-Woo pede desculpas a ela, e Chae repete que ele deve sair, alertando sobre as graves consequências de despertar o chefe, ordem que Jin-Woo aceita. Porém, enquanto ele caminha para a saída, Chae, surpresa, pede que ele espere. Aproximando-se dele rapidamente, ela o deixa tenso. Chae o fareja e comenta consigo mesma que ele não tem um cheiro ruim, perguntando a Jin-Woo se ele é realmente um caçador. Jin-Woo confirma, mas ela checa seu cartão de identidade para confirmar a informação. Após a verificação, ela o aconselha a ter muito cuidado ao sair e Jin-Woo concorda. Enquanto ele se afasta, Chae pensa sobre a ausência de cheiro desagradável nele. Supõe que talvez seja por seu rank baixo. Diferente dos outros caçadores, ele tem um cheiro surpreendentemente agradável. Enquanto isso, Jin-Woo se junta aos outros mineradores. Eles o parabenizam pelo encontro com Chae, já que eles só conseguem observá-la de longe. Comentam também que ela usa seu horário de almoço para fazer patrulhas e protegê-los do chefe
chefe da masmorra. Ele descobre ali mesmo que Chai tem uma sensibilidade especial, motivo pelo qual cobre o nariz. Ela já não aguenta o cheiro dos outros caçadores. Essa descoberta surpreende Jin-Woo. Ele lembra que o chefe do Portal Vermelho disse algo parecido, levando-o a se perguntar se haveria alguma ligação com a ajuda que recebe do sistema. Ao terminar o trabalho, Jin-Woo recebe seu pagamento e também elogios do chefe da mineração por finalizar a tarefa antes do tempo esperado. Este lhe oferece para continuar ajudando. Jin-Woo agradece, mas recusa a oferta, afirmando ter sido uma ajuda única. Mesmo assim, o chefe insiste para que ele fique por mais um dia, e ao ser informado dos detalhes sobre 2 incursões simultâneas nos ranks A e C no dia seguinte, Jin-Woo aceita. Durante a noite, Chai tenta buscar informações sobre Jin-Woo e fica perplexa ao descobrir que seus dados são confidenciais, bloqueados pela associação, apesar de ele não ter um rank alto. Após desligar, Chai tem dificuldade para dormir, perturbada pelas dúvidas que Jin-Woo gera e pela sensação de que algo estranho está acontecendo, além de ele ser o primeiro caçador que encontrou com um cheiro bom. Na manhã seguinte, Jin-Woo chega ao ponto de encontro da incursão. Enquanto é bem recebido por todos, ele recorda com certa nostalgia suas primeiras expedições. Assim como no dia anterior, Jin-Woo volta a impressionar seus colegas com sua forma de trabalhar, permitindo que terminem a tarefa mais cedo. Durante o almoço, o chefe da mineração volta a insistir para que trabalhem em sua equipe, oferecendo pagar 5 vezes mais. Nesse instante, o capitão Kim Sang-sik aparece, para a surpresa de todos. Ele então pergunta ao chefe dos mineradores se poderia pegar alguém emprestado, já que o encarregado de transportar o equipamento não apareceu e a equipe de coleta também estava com menos gente. Percebendo a dúvida do chefe da mineração, Kim Sang-sik dirige-se a todos, informando que quem se animasse a ajudar seria bem recompensado. Contudo, ninguém se voluntaria mesmo com a recompensa, pois sendo de rank baixo, sentem que não podem se proteger dos perigos, e o pagamento não vale o risco às suas vidas. Diante disso, o chefe da mineração comenta que isso não se resolve só com dinheiro. Aproveitando a oportunidade, Jin-Woo se oferece, causando espanto geral. Seus companheiros, no entanto, tentam convencer Kim Sang-sik a não aceitá-lo, comentando que ele começou ontem e, por isso, não entenderia as consequências da decisão. Kim Sang-sik, ciente de sua experiência, diz que não há problema e se apresenta a Jin-Woo como o líder da incursão daquele dia, e Jin-Woo também se apresenta. Diante do portal, Jin-Woo observa que ele é bem maior que o do dia anterior, porém libera menos poder mágico. Kim Sang-sik explica que eles são a equipe secundária e por isso não seriam enviados a uma masmorra muito arriscada. Já lá dentro, Jin-Woo experimenta a mesma sensação que teve ao entrar no Portal Vermelho, o que o deixa nervoso. A maga da equipe nota sua inquietação e o acalma, garantindo que os membros da equipe são fortes e que nada vai acontecer com eles se ficar perto deles. Enquanto andam, Kim Sang-sik pensa que na volta seria promovido oficialmente a capitão, mas seus pensamentos são interrompidos por uma sensação estranha que toma conta do grupo, fazendo-o se preparar para lutar, o que deixa Jin-Woo curioso, pois o líder ainda não tinha dado a ordem. Nesse momento, os chacais da masmorra começam a surgir, e com ótima coordenação e facilidade, a equipe os elimina um por um. Porém, o líder fica surpreso, perguntando-se por que aparecem numa masmorra de rank A. Quando Jin-Woo pergunta, a maga responde que eles normalmente aparecem em masmorras de rank C. Jin-Woo se abaixa para olhar os corpos e percebe que eles têm coleiras. Logo depois, um grupo de orcs vermelhos surge, disposto a acabar com a equipe, lançando o primeiro ataque, que é defendido por Kim Sang-sik. Vendo o poder dele, o tanque do grupo tenta provocar os orcs, mas a habilidade não funciona, e ele avisa a todos para terem cuidado. Os orcs então atacam a linha de trás da equipe, que consegue resistir ao primeiro impacto. Os membros começam a se defender sozinhos, mas o grande número de orcs causa dificuldades, e a curandeira não consegue ajudar a todos. Kim Sang-sik percebe que os caçadores de rank B não são fortes o suficiente para esses orcs. Ele tenta organizá-los em trios, mas nesse exato momento, um caçador perde o braço, sorte que tinha uma curandeira com eles. Em pouco tempo, a equipe é dominada pelos orcs. No momento crítico em que um dos caçadores está prestes a ser morto, Jin-Woo entra na luta usando sua habilidade furtividade, junto com a mão do governante, conseguindo eliminar o orc agressor. Enquanto Jin-Woo continua enfraquecendo os orcs sem ser visto, criando vantagem para sua equipe, uma das magas o observa. Ele, no entanto, não para, pois é incapaz de assistir alguém morrer sem fazer nada. A equipe de incursão continuou avançando com a confiança recuperada enquanto eliminavam os orcs, sem entender por que eles de repente pareciam mais fracos. O importante, porém, era terminar a missão sem mais perdas. Claro, um deles ficou com um trauma para sempre, mas isso era um dano colateral. A maga que notou a furtividade de Jin-Woo preferiu ficar calada. Pensou que ele teria seus motivos para não revelar suas ações e, mais importante, reconheceu que graças a ele ainda estavam vivos.
Depois, um dos membros pergunta ao líder se deveriam continuar, já que o lugar era perigoso e precisariam de reforços. Pelo menos mais 5 pessoas, 2 curandeiros e 3 magos. Percebendo a dúvida do líder em sua primeira vez como comandante, eles dizem que entendem como ele se sente, mas talvez recuar fosse a melhor opção. Kim Sang-shik continua indeciso, até que Jin-woo intervém, dizendo que desistir não é fácil e que todos querem conquistar masmorras, mas um líder esperto sabe a hora de recuar. Finalmente, Kim Sang-shik toma sua decisão e avisa a todos que vão se retirar. Ao chegarem à saída, percebem que ela está bloqueada por uma barreira e se perguntam quem teria poder para controlar uma magia tão forte. Mesmo assim, a maga da equipe diz que com algum tempo poderia remover o bloqueio. Nesse instante, sentem um grande poder mágico, o que faz os magos se apressarem para quebrar a barreira, mas de repente eles são afetados por uma maldição. Enquanto Jin-woo se pergunta por que do lado de fora não se sente esse grande poder mágico, ao chamar a curandeira para ajudar os magos, ele vê uma grande quantidade de orcs, surpreendendo a todos. Kim Sang-shik se aproxima deles e o líder dos orcs se apresenta como Kargalgan, confirmando que foi ele quem bloqueou a entrada, já que é o grande feiticeiro da tribo orc. Kim Sang-shik percebe que não é o soldado orc quem fala, mas sim o chefe da masmorra usando o corpo do soldado. Este lhes diz que está ansioso para conhecê-los, por isso tem 2 opções: ir com os soldados vê-lo ou enfrentar seus orcs. Kim Sang-shik pede a Jin-woo que aproveite para sair do portal quando eles forem ver o chefe. Seu plano é distraí-lo para que Jin-woo possa fugir em um momento de fraqueza. A maga aproveita para pedir que ele leve uma mensagem para sua família, um testamento com seus últimos desejos, já que ele não é obrigado a ficar, ao contrário deles, que foram treinados para morrer. Essa situação faz Jin-woo lembrar da masmorra dupla, quando seus companheiros o abandonaram. Ele então confirma que fará o que ela pediu, embora espere que não seja preciso. Fora do portal, a caçadora Chei procura por Jin-woo. O chefe da mineração informa que ele está dentro do portal, o que a deixa espantada. Chei acha estranho que Jin-woo tenha entrado como carregador no portal de Rank A, sendo que ele supostamente é Rank I. Além disso, parece lembrar de tê-lo visto com uma arma perto da sala do chefe antes, e isso alimenta suas suspeitas. Por isso, ela avisa o chefe dos mineradores que vai entrar e pega uma picareta, a única ferramenta disponível que poderia usar como arma. Nesse meio tempo, Jin-woo e os outros caçadores chegam à grande sala do chefe. Eles observam a enorme quantidade de altos orcs ao redor e sabem que se eles saíssem, poderiam facilmente destruir 1 ou 2 cidades, especialmente os 4 que estão em frente ao chefe, cuja hora é muito superior à dos demais. O chefe decide falar com eles. Embora a intenção inicial do líder da equipe fosse derrotá-lo para evitar uma catástrofe, todos sentem os efeitos da presença mágica esmagadora do chefe. Ele explica que os trouxe ali por diversão e que planeja torturá-los, matá-los e devorar cada um deles. Kim Sang-shik rejeita fortemente essas intenções e dá o sinal para seu grupo atacar, mas o medo impede que seus companheiros se movam. Mesmo assim, Kim Sang-shik avança sozinho contra o chefe, que se defende com um cântico protetor e, em seguida, usa magia de gravidade para jogá-lo contra o teto e a parede várias vezes. Antes de dar o golpe final, Jin-woo se move com velocidade incrível para salvá-lo e colocá-lo no chão. Ali, comenta que não deveria interferir, já que a masmorra é da guilda deles, mas como estão em perigo, pede permissão para derrotar todos ali. Enquanto espera a resposta, um dos altos orcs guardiões tenta atacá-lo. Jin-woo usa a autoridade do governante para pará-lo e jogá-lo violentamente contra o teto. Segundos depois, Kim Sang-shik dá a permissão a Jin-woo. Com a autorização concedida, Jin-woo se posiciona diante do chefe e invoca suas sombras. Dessa vez, ele usa uma nova habilidade que aprendeu, que aumenta muito os atributos de suas sombras dentro de uma área específica. Ao sinal de ataque de Kargalgan, as sombras de Jin-woo lutam contra a Horda Orc com Igris, Iron e Tank, mostrando uma clara superioridade. Jin-woo também participa da matança, exibindo movimentos que impressionam os caçadores pela semelhança com os de Chai. Kargalgan, então, usa seus cânticos para destruir as sombras, sabendo que se fizer Jin-woo gastar toda a mana, ele ficará sem seu exército. Jin-woo se concentra em desviar dos feitiços poderosos, percebendo que o chefe o força a manter distância com ataques de longo alcance. Enquanto isso, Jin-choo e seus homens chegam à entrada do portal. Ao analisarem o nível, confirmam ser um portal Rank A, perto do Rank S, indicando um erro de avaliação inicial. Jin-choo pede que verifiquem a situação da equipe lá dentro antes de entrarem para oferecer ajuda. Diante das provocações de Kargalgan, Jin-woo revela ter poções de mana e, para maior impacto, reanima as sombras dos altos orcs caídos, declarando que a próxima sombra a ser coletada será a do próprio Kargalgan. Ver isso choca Kargalgan, que reconhece algo familiar e sofre um erro momentâneo relacionado ao sistema.
Contudo, sua ordem principal de matar humanos toma o controle, e ele volta a agir como sempre, ordenando que seus guardiões ataquem. Iron e Ygritte travam uma batalha intensa contra os orcs guardiões, derrotando-os graças à sua habilidade muito superior. Vendo que estão ganhando a batalha aos poucos, os caçadores tentam se juntar à luta também, mas o chefe os imobiliza com feitiços de maldição. Em seguida, Kargalgan lança uma combinação de maldições sobre Jin-Woo, tentando derrubá-lo, mas ele demonstra grande resistência a veneno e maldições. Quando Kargalgan ativa seu cântico defensivo, Jin-Woo manda seus magos usarem o artefato que duplica a magia, lançando um feitiço ofensivo poderoso que quebra o escudo de Kargalgan com facilidade. Nesse exato momento, Chai chega ao local, ficando espantada ao ver tantas invocações lutando contra os monstros, embora se concentre nos feridos de sua guilda. O ataque dos magos enfurece Kargalgan, que mais uma vez executa uma combinação de cânticos, transformando-se num gigante em segundos. Logo depois, ele usa a Canção do Dragão de Fogo, disparando incontáveis raios de chamas em todas as direções. Aproveitando o tamanho imenso do inimigo, Jin-Woo usa sua velocidade para cravar uma adaga em seu olho, prejudicando sua visão. Em seguida, usa a autoridade do governante para pegar uma grande corrente que estava na sala e usá-la para envolver e derrubar o chefe gigante, puxando-o com sua força extraordinária. Jin-Chul chega a tempo de ver a cena, ficando sem palavras, enquanto Jin-Woo e suas sombras não perdem a chance de finalizar o chefe, que volta ao seu tamanho normal. Chai observa claramente a performance de Jin-Woo, reconhecendo-o como um caçador de primeira linha. Com Kargalgan derrotado, Jin-Woo rapidamente toma sua sombra, sem lembrar o nome original, decide chamá-lo de Tusk e fica surpreso ao ver seu rank de Cavaleiro de Elite, uma classificação que nunca tinha visto antes. Ao notar que todos se aproximam dele, Jin-Chul intervém, pedindo aos caçadores que mantenham sigilo total sobre o ocorrido, pois as informações sobre Jin-Woo são ultra secretas. Qin Sang-shik diz a Jin-Woo que ele certamente teve seus motivos para esconder seu verdadeiro rank e agir como carregador, mas resume sua fala a um agradecimento, pois graças a ele todos continuam vivos. Mais tarde, Qin Sang-shik discute o ocorrido com Choi. Este pergunta a opinião de Qin Sang-shik sobre quem seria o mais forte entre Jin-Woo e ele. Qin Sang-shik simplesmente aponta que Jin-Woo foi capaz de limpar sozinho um portal Rank A, e Choi admite que jamais conseguiria tal coisa, reconhecendo a enorme diferença de poder entre eles. Motivados por isso, tanto Qin Sang-shik quanto Choi passam a desejar recrutar Jin-Woo para a guilda Hunters. No dia seguinte, uma multidão de repórteres se junta em frente à associação de caçadores, interessados no ator Lee Min-sung, que recentemente despertou como caçador. A poeira baixa na masmorra dos Altos Orcs, mas a tensão fora dela só aumenta. Jin-Woo mais uma vez foi o herói improvável, adicionando um poderoso Tusk ao seu exército sombrio. Contudo, sua atuação impecável e seu poder avassalador não passaram despercebidos, especialmente por Chai Hae-in, cuja curiosidade só aumenta. Com seus dados bloqueados e um cheiro peculiar que intriga a caçadora Rank S, até quando Jin-Woo conseguirá manter seu segredo? E como a decisão de manter tudo em sigilo afetará o futuro das guildas e a própria segurança de Jin-Woo? Será que Chai Hae-in confrontará Jin-Woo diretamente? Como as guildas reagirão ao crescente poder de uma figura desconhecida? E o mais importante, por quanto tempo Jin-Woo conseguirá manter sua verdadeira identidade oculta? Queremos saber sua teoria. Comente abaixo o que você acha que acontecerá a seguir. Se você se empolgou com essa batalha épica e as intrigas que cercam Jin-Woo, deixe seu like para fortalecer o Turbo Nerd. Compartilhe com seus amigos que também amam solo leveling e inscreva-se no canal para não perder nenhum detalhe dessa jornada incrível. No próximo vídeo, vamos analisar as repercussões dessas ações e os novos desafios que aguardam Sung e Jin-Woo. Até lá! Segura a respiração, porque o momento chegou. Em solo leveling, o jogo vira de forma espetacular. Chega de se esconder nas sombras. Sung e Jin-Woo está prestes a ter seu poder oficialmente reconhecido pela Associação de Caçadores. Testemunhe a reavaliação que vai deixar mestres de guildas boquiabertos e quebrar todos os padrões. Enquanto um ator famoso tenta roubar a cena, o verdadeiro protagonista surge, desencadeando uma corrida desesperada das maiores guildas para recrutá-lo. Mas a grande virada não é só o Ranked, é a decisão que um amigo leal tomará, desafiando tudo e todos para ficar ao lado do nosso monarca. Prepare-se para o capítulo que muda tudo. E aí a gente vê o Baek e o Sr. Choi chegando na Associação de Caçadores, onde a imprensa tá toda alvoroçada com rumores de que eles estão lá para recrutar o tal Lee Min-sung. O Baek, já irritado, solta: quem diabos é esse cara? E o senhor? Choi também deixa claro que eles não estão ali para essa bobagem, embora saiba quem é o Lee Min-sung,
explicando que o cara já assinou com a guilda dos ceifadores, e o assunto deles ali não tem nada a ver com isso. Sem nenhuma fofoca quente para perseguir, a imprensa rapidamente perde o interesse e vaza. O Bayek então lembra de ter ouvido que o Sr. Choi andou tendo problemas com aquela Dungeon Rank E recente que quase virou Rank S. O Sr. Choi minimiza, dizendo que não foi nada comparado ao que a guilda Tigre Branco sofreu no Portal Vermelho, onde houve baixas reais. Bayek até menciona ter ouvido que o Sr. Choi quase implorou por ajuda para ele, mas o Sr. Choi insiste que as coisas acabaram bem graças ao Jin-woo, tanto que agora ele planeja dar uma recepção de gala pro Jin-woo em sua guilda. Bayek concorda que o Jin-woo salvou eles também, e os dois começam a discutir sobre quem vai conseguir recrutá-lo. Nesse exato momento, o mestre da guilda dos ceifadores aparece e pergunta se eles estão brigando pelo tal Lee Min-sung. Os dois respondem na lata que não dão a mínima para esse sujeito. E bem nessa hora, Jin-woo chega na associação, totalmente perdido com toda aquela agitação. Enquanto isso, lá na escola da Dina, as garotas estão grudadas nas notícias sobre o Lee Min-sung na associação de caçadores. Elas comentam como Min-sung, um ator com a reputação bem manchada, está envolvido num monte de escândalos, com boatos de que ele sai com toda a atriz com quem trabalha. De volta à associação, o próprio Min-sung fala com a imprensa com uma determinação surpreendente. Ele anuncia que decidiu virar caçador, declara que vai se juntar à guilda dos ceifadores sob a liderança do mestre Lin Tae-gil, o que leva a imprensa a perguntar se isso significa que ele vai se aposentar do mundo do entretenimento. Todo mundo fica chocado que ele tomou uma decisão tão drástica sem nem saber o resultado oficial da sua avaliação. Mas com um sorrisinho confiante, Min-sung afirma que já sabe que é um caçador Rank A e que seu contrato com a guilda dos ceifadores dura só 2 aninhos. Depois disso ele volta para a indústria e até lá seus escândalos serão só lembranças distantes. Ele finge que está pronto para arriscar a vida lutando contra feras mágicas, não importa qual seja seu rank. Bem nessa hora, enquanto Jin-woo tenta entrar de fininho na associação, os guardas do Min-sung o barram, dizendo que ele não pode entrar até a coletiva acabar. Nisso, Go Gun-hee entra com tudo e anuncia que Jin-woo é seu convidado, lembrando que tinha pedido especificamente para não fazerem coletiva de imprensa naquela hora. Min-sung fica irritado com a intromissão, mas Go Gun-hee não tá nem aí e leva Jin-woo para dentro na hora. A imprensa, agora ainda mais curiosa, começa a se perguntar quem é esse misterioso Jin-woo. Enquanto isso, Min-sung tenta forçar a entrada na associação para fazer sua avaliação, mas Woo Jin-chul o intercepta, avisando que ele não pode entrar agora porque outras pessoas estão sendo reavaliadas. Min-sung, furioso, pergunta pro Jin-chul se ele tem noção de com quem tá falando, ameaçando que uma palavra dele poderia custar o emprego do Jin-chul. Mas Jin-chul, claramente sem fazer ideia de quem ele é, manda ele ficar do lado de fora, senão... Aí vemos Go Gun-hee acompanhando Jin-woo até o local da reavaliação, onde Jin-woo nota que o Sr. Choi e Bayek estão presentes para observar seus resultados. Entrando na sala de avaliação, antes de começarem a reavaliar seu poder, os avaliadores perguntam quais habilidades ele usa. Jin-woo demonstra casualmente invocando um único soldado, embora Go Gun-hee saiba muito bem que isso é só a ponta do iceberg, já que Jin-chul o informou sobre suas verdadeiras capacidades. Decidindo que é hora de mostrar do que ele é capaz de verdade, Jin-woo convoca seu exército inteiro, declarando que pode trazer mais umas centenas de soldados quando quiser. Go Gun-hee fica visivelmente chocado com essa demonstração, e tanto o Sr. Choi quanto o Bayek conseguem sentir a intensidade absurda da magia dele, tão poderosa que os faz pensar se as habilidades dele superam até mesmo o poder deles. Em pouco tempo, o processo de avaliação termina, e Jin-woo recebe uma licença de caçador Rank S. Ele pensa consigo mesmo que com esse novo status, ninguém vai suspeitar se ele vender o Orbe da Avareza, usando o dinheiro para se equipar direito. Com determinação renovada, ele decide que seu próximo alvo será o Castelo Demoníaco, e Go Gun-hee mal pode esperar para ver o que ele vai conseguir fazer. Em seguida, vemos Jin-woo saindo da associação com o Sr. Choi e Bayek esperando ansiosamente para falar com ele sobre recrutá-lo, mas ele simplesmente passa direto por eles, insistindo que tem outros assuntos urgentes para resolver. Assim que ele abre a porta da associação, é emboscado por flashes de câmeras, a mídia tirando fotos dele sem parar. Kim Sang-sik, surpreso ao ver o rosto dele nas notícias, mostra as fotos para Dina, que fica igualmente chocada ao descobrir que seu irmão se tornou um caçador Rank S. Todos os conhecidos de Jin-woo ficam sabendo da notícia. Alguns não acreditam no que veem, enquanto outros já suspeitavam há tempos que era só questão de tempo. De volta à associação, a mídia mudou o foco do Min-sung e agora está bombardeando Jin-woo com perguntas. Em
Enquanto isso, Yudinho confidencia ao pai que não conseguiu convencer Jin-woo a se juntar à guilda dele. Ele lembra que Jin-woo rejeitou categoricamente sua oferta, insistindo que tem uma missão pessoal para completar sozinho. Jin-woo explicou que se juntar a qualquer organização agora só atrasaria seu progresso. Ele precisa ficar mais forte por conta própria e então pediu para Jin-woo ir com ele. Voltando ao presente, Jin-woo implora ao pai para deixá-lo seguir Jin-woo. Em resposta, seu pai dá uma bronca nele pelo que considera uma decisão extremamente egoísta. Ele lembra a Jin-woo que tinha originalmente confiado esse projeto ao próprio irmão dele, irmão do pai, só para mudar de planos por insistência de Jin-woo. E agora Jin-woo parece querer abandonar tudo sem ter conquistado nada. Ele desafia Jin-woo perguntando se ele acha isso justo, o que faz Jin-woo lembrar de suas experiências com Jin-woo e decidir com determinação que precisa ir com Jin-woo de qualquer jeito. Ao mesmo tempo, funcionários da associação estão ocupados mantendo a imprensa afastada, impedindo que eles cerquem Jin-woo. Baek oferece levar Jin-woo para casa, argumentando que lidar com a mídia seria muito cansativo, mas Jin-woo insiste que não precisa. Com uma velocidade impressionante, ele escapa dos repórteres enquanto cobre o rosto. O Sr. Choi fica chocado com o quão fisicamente forte Jin-woo se tornou, apesar de sua base mágica, e Baek mal consegue acompanhar seus movimentos com os próprios olhos. Então ele se pergunta se Jin-woo ficou ainda mais poderoso desde a última vez que o viram. E o próprio Jin-woo pensa que tudo o que resta agora é conseguir o equipamento certo. Mais tarde vemos Jin-woo numa casa de leilões, ou loja especializada, onde ele diz a um funcionário que está procurando um item projetado para proteção contra ataques de fogo. Quando o atendente pergunta sobre o uso pretendido, Jin-woo explica que precisa de algo para aguentar o calor intenso dentro de uma dungeon. Ele mostra uma capa e alguns anéis, notando que embora tenham um preço razoável, o custo ainda está um pouco salgado para ele. Ele se pergunta se um desconto seria possível, mas o funcionário informa que os preços são fixos. No entanto, eles acrescentam que se ele conseguir quebrar o vidro que protege o equipamento, pode levar de graça. Jin-woo fica surpreso com o comentário do funcionário e se prepara para quebrar o vidro. Bem quando ele está prestes a dar um soco, o funcionário intervém, explicando que só estava brincando e que mesmo uma leve vibração acionaria um alarme devido à força incrível do vidro. Ele pede desculpas por ter exagerado na brincadeira, deixando Jin-woo meio sem graça. Frustrado, Jin-woo diz ao funcionário que prefere ver umas armas de verdade então. O especialista em armas então o leva para mostrar uma seleção de espadas curtas, adagas. Enquanto caminham, o especialista em armaduras percebe que Jin-woo de alguma forma conseguiu trincar o vidro, mesmo sem nem ter encostado nele. Enquanto isso, uma espada curta particularmente robusta é apresentada a Jin-woo, e ele mal pode acreditar no preço absurdo, especialmente porque sua força mal se compara, na melhor das hipóteses, à presa venenosa de Kasaka. Em resposta, Jin-woo saca a adaga de Kasaka que comprou recentemente em sua loja pessoal e pergunta ao funcionário quanto ela valeria no mercado. Eles dizem confiantemente que poderia ser vendida por cerca de 100 milhões de ouro, um valor que o choca, dado que ele pagou originalmente apenas 2,8 milhões. Essa revelação convence Jin-woo que os itens comprados na loja são super valiosos, e ele começa a pensar que talvez não precise vender o orbe da avareza afinal. Dando uma pausa, Jin-woo vai ao banheiro, e a cena muda para a sede da guilda Tigre Branco. Lá, Baek reflete sobre a força imensa de Jin-woo, ponderando como seu segundo despertar pode ter terminado há muito tempo. No entanto, ele continua a ficar mais forte. Baek se pergunta se ele tem abordado as coisas da maneira errada e começa a considerar que talvez Jin-woo seja um caçador que pode continuar ficando mais forte indefinidamente. A narrativa então corta para a casa de Jin-woo, onde Dina percebe que a mídia finalmente parou de incomodar a casa deles, um evento que a alegra porque significa que ela pode voltar para a escola em paz. Jin-woo especula que a associação deve ter intervindo para garantir a privacidade deles. Provocando, Dina sugere que ele poderia estar na TV se quisesse, mas implora para ele não arrastar para isso. Jin-woo dá de ombros, admitindo que está fora de seu controle, e então anuncia que ficará fora por uma semana a partir de amanhã. Uma revelação que deixa Dina surpresa e curiosa sobre seus planos. Nesse momento, Jin-woo aparece na porta. Quando Dina pergunta se ele é um dos amigos de Jin-woo, Jin-woo esclarece que na verdade é o braço direito de Jin-woo. Jin-woo rapidamente oferece uma explicação, dizendo a Dina que estará trabalhando com Jin-woo na próxima semana, embora Jin-woo pareça um pouco confuso no início. Um leve toque de Jin-woo o ajuda a entender, e ele prontamente concorda em entrar na brincadeira. À noite, encontramos Jin-woo dormindo profundamente no quarto de Jin-woo, enquanto Jin-woo verifica silenciosamente Dina, pensando que talvez as coisas finalmente tenham se acalmado, embora agora todos saibam que ele é um caçador Rank S, então ele precisa ser extra cauteloso. Para garantir a segurança, ele invoca os guardas de Tank de antes, mas rapidamente nota que apenas 3 estão ali, lembrando que Tank originalmente tinha 4.
Um dos guardas o lembra que o quarto foi arremessado contra o teto por um dos ataques anteriores de Jin-Woo, e sua extração de sombra não conseguiu recuperá-lo. Jin-Woo dá de ombros, decidindo que 3 guardas são suficientes. Ele então deixa um deles junto com 2 guardas comuns para vigiar Dina. Então, enquanto está no telhado, Jin-Woo reflete sobre a necessidade de reforçar a segurança do bairro e ordena que alguns de seus soldados patrulhem a área, garantindo que permaneça pacífica. Acima, vemos então uma majestosa fera mágica voadora cruzar o céu. No dia seguinte, Jin-Woo e Jinwoo são vistos dirigindo juntos. Jinwoo agradece a Jin-Woo por deixá-lo passar a noite, e Jin-Woo o tranquiliza dizendo que não precisa se preocupar com ele fugindo de casa. Jinwoo então pergunta sobre os negócios de Jin-Woo na Torre de S, ou Castelo Demoníaco. Jin-Woo revela que está programado para treinar por uma semana inteira lá. Para a grande surpresa de Jinwoo, afinal ele já é um caçador Rank S. Jinwoo simplesmente responde que ainda acredita na busca por maior força, um sentimento que não surpreende tanto Jinwoo assim. Mais tarde, dentro da imponente torre demoníaca, Jin-Woo, adornado com seu anel à base de água e manto de vento, embarca em sua mais recente conquista. Ele recebe uma missão para matar o monarca demônio Baran, que reside no último andar, com uma recompensa prometendo uma pedra rúnica para pura habilidade e troca de sombras, mais 30 pontos de habilidade. Animado pelo desafio e pelas recompensas oferecidas, ele se teleporta para o 76º andar. Em outra cena, a mãe de Jinwoo é vista conversando com o pai dele, espantada por seu filho ter saído de casa. Enquanto o pai parece indiferente, ele de repente desmaia. De volta ao castelo demoníaco, Jinwoo está travado em combate com um formidável monstro chefão. No calor da batalha, ele invoca Tusk e entrega a ele o Orbe da Avareza. Tusk responde liberando um poderoso feitiço de fogo que reduz o monstro a cinzas. Impressionado com a demonstração, Jinwoo resolve pensar com cuidado quando usar as habilidades de Tusk no futuro. Mais tarde, vemos o pai de Jinwoo acordado no hospital, sabendo que Jinwoo veio visitá-lo. Sua esposa confessa que mentiu para Jinwoo sobre o colapso ser devido ao excesso de trabalho, e eles lembram da explicação sombria do médico. Ele contraiu a chamada doença do sono eterno, uma condição onde a pessoa é dominada pelo sono até eventualmente cair num sono sem fim. O pai de Jinwoo ficava se perguntando por que tinha contraído essa doença horrível, e o médico explicou que pessoas com baixa resistência à mana são especialmente propensas a ela se forem expostas por muito tempo. O médico até perguntou se algum de seus amigos ou parentes eram caçadores, o que fez tanto ele quanto sua esposa pensarem em seu próprio filho, Jinwoo, mas o médico admitiu que a causa exata ainda não era confirmada. Frustrado, o pai de Jinwoo então começou a se perguntar se talvez tivesse sido completamente eliminado por esse mundo cruel. Enquanto isso, na fronteira do país, um esquadrão de caçadores estava patrulhando a área quando encontraram aquela fera mágica voadora que vimos antes. Eles pararam, todos coçando a cabeça e se perguntando que diabos era aquilo. De volta ao castelo demoníaco, Jinwoo subiu de nível após suas batalhas recentes. Ele explica que reorganizou seus soldados em 6 equipes separadas, cada uma operando por conta própria com 2 ordens simples. Primeiro, eliminar todos os inimigos visíveis, e segundo, avisá-lo assim que encontrarem a permissão. Ele admite que essa estratégia significa que não vai conseguir pegar nenhum loot além da permissão, mas é um plano mais eficiente no geral. No entanto, seu progresso diminuiu consideravelmente since que atingiu o 80º andar. Enquanto pondera o que pode estar causando o atraso, ele de repente percebe uma queda drástica no seu MP. Acontece que alguém tem continuamente eliminado seus soldados, visando especificamente sua equipe A. Jinwoo fica chocado que um inimigo aqui possa derrotar uma equipe de seus orcs de alto nível. Então ele chama sua equipe de volta e sai pessoalmente para investigar. Chegando ao local, ele descobre que a equipe B também foi atingida e conclui que o inimigo deve ser bem forte mesmo. Mas algo não faz sentido. Ele aponta que a equipe de Tusk estava muito mais perto da equipe A. No entanto, o inimigo escolheu atacar a equipe B, mais distante. Cai a ficha de que esse adversário devia saber que Tusk era poderoso demais para enfrentar e, por isso, escolheu deliberadamente oponentes mais fracos. Jinwoo então deduz que o próximo alvo provavelmente será o Esquadrão dos Ursos de Gelo, e com certeza, ele logo avista alguns cavaleiros demônios atacando os ursos de gelo. Os cavaleiros demônios destroem os ursos como se não fossem nada, e Jinwoo observa em modo furtivo. Satisfeito com seu desempenho, ele desativa a furtividade. Um dos cavaleiros avança contra ele, mas ele despacha rapidamente o atacante. Então, enquanto mais 2 atacantes entram na briga, ele os despedaça com facilidade, deixando apenas sua líder de pé. Ele avança contra ela, mas ela parece com medo e recua. Nesse momento, Jinwoo reflete sobre sua curiosidade antiga sobre se feras mágicas sentem medo, e finalmente confirma com um sorriso malicioso que sim, eles sentem medo pra caramba. Então, enquanto a briga se intensifica, ele enfrenta a líder inimiga num confronto brutal,
quase desferindo um golpe fatal até que numa reviravolta inesperada, ela se rende antes que ele possa dar o golpe final. Enquanto sua voz ecoa pelo tumulto, ele de repente percebe que ela é uma mulher. Depois de remover seu capacete, ele estuda suas feições com surpresa. Ela implora por misericórdia, deixando Jin-Woo atordoado que aquela que havia instigado a batalha agora implora por sua vida. E então ele responde friamente, apontando que já despachou todos os companheiros dela. Sem se abalar, ela insiste que é o dever inevitável dos cavaleiros proteger seu senhor a todo custo, convencida de que sua própria segurança é a base da prosperidade do seu povo. Para ele, no entanto, o argumento dela soa como nada mais do que papo egocêntrico. Indiferente aos apelos dela, ele se vira para ir embora. Mas quando ele olha para trás, ela avança contra ele de novo. Mas antes que seu ataque possa acertar, Tusk intervém para protegê-lo. Confuso, ele exige saber o que ela pretende fazer, e ela mais uma vez implora por sua vida, prometendo fazer qualquer coisa que ele peça. A cena muda abruptamente para uma ilha desolada onde uma formiga voadora sinistra se infiltrou na área, deixando destruição por onde passa enquanto massacra todos que encontra. De volta ao castelo demoníaco, a garota se apresenta como Esil, a filha mais velha da família Hajiru. Jin-Woo, no entanto, comenta que não é a resposta que ele procurava. Ele esperava aprender mais sobre o sistema com ela, assim como fez com Baruka, o líder dos Elfos de Gelo, e ele pressiona ela perguntando se ela é atormentada por vozes mandando matar humanos. Esil nega isso, admitindo em vez disso que houve uma ordem diferente, uma para proteger o espaço. Intrigado, Jin-Woo pergunta quando esse comando começou. Ela confessa que tudo começou no momento em que chegou aqui, e quando Jin-Woo a pressiona sobre onde ela estava antes, ela responde que estava no reino demoníaco, e que todos só acabaram aqui quando recuperaram a consciência. Intrigado, ele se pergunta em voz alta o que eles estavam fazendo no reino demoníaco. De repente, algo estranho acontece, ela começa a agir roboticamente. Sua voz fica plana enquanto explica que estavam se preparando para a guerra. Quando ele pergunta contra quem estavam se armando para lutar, ela revela que era contra um inimigo formidável, tão poderoso que os demônios tiveram que se unir para ter uma chance, e eles estavam prestes a lutar contra esse inimigo formidável. Mas assim que ela começa a dar mais detalhes, uma mensagem de erro de repente sai de sua boca, anunciando que os detalhes são confidenciais e que a conversa está bloqueada agora. Antes que ele possa pressionar por mais, ela desmaia e Jin-Woo a segura rapidamente, percebendo que não pode mais pedir nenhuma informação adicional. A cena então muda para uma reunião na Associação de Caçadores. Autoridades revisam fotos do recente ataque da formiga voadora nas ilhas periféricas japonesas e Jin-Chul relata que o ataque causou um total de 294 vítimas, com 108 caçadores entrando em combate. Entre os mortos estavam 4 caçadores Rank E, um Rank C e um Rank B. Gogan-Hee fica espantado que um único monstro possa infligir tanto dano e Jin-Chul acrescenta que a criatura foi finalmente abatida por um caçador Rank S, que chegou ao local. Gogan-Hee deduz que as formigas aladas devem ter força de Rank S, um fato confirmado por Jin-Chul, que cita descobertas do Departamento de Investigação após dissecar um monstro. Gogun-Hee então aponta que a ilha atacada fica a apenas 120 km da ilha Jeju, alertando que se essas formigas desenvolverem capacidades de voo ainda maiores, poderiam facilmente alcançar o extremo sul da nação deles. Ele imediatamente pede ajuda ao Japão e pede que os países vizinhos sejam alertados. Ele lamenta que a ameaça inevitável chegou. Ele queria atacar primeiro para evitar baixas, mas parece que foi tarde demais. Determinado, ele declara que a 4ª missão de ataque à ilha Jeju está oficialmente em andamento. De volta ao castelo demoníaco, Esil pede desculpas a Jin-Woo por ter desmaiado de repente. Ele pergunta gentilmente se ela está bem, e ela garante que está bem, até perguntando se ele ficou preocupado. Ele admite que ficou preocupado sim, então pergunta se a casa dela é perto. Esil aponta para uma casa logo à frente e eles entram. Lá dentro, o pai dela fica surpreso com o visitante inesperado e se pergunta se ela não tinha notado as incontáveis tropas silenciosamente surgindo da sombra dele. Jin-Woo nota com apreço que o pai dela é bem perceptivo, mas logo as forças do pai de Esil o cercam, declarando que não vão deixá-lo sair vivo. Esse o intervém, implorando para o pai recuar, enquanto Jin-Woo lembra calmamente ao pai dela que prometeu a Esil não machucar ninguém desde que receba a permissão. Tendo ouvido que Jin-Woo derrotou tanto Vulcan quanto Metos, o pai dela está convencido de que Jin-Woo não é um oponente que eles possam derrotar. A contragosto, ele entrega a permissão, mandando Jin-Woo ir embora. Então, com audácia inesperada, Jin-Woo pergunta se poderia pegar emprestada a filha dele também. Assustado, o pai dela exige uma explicação.
Então Jin-Woo explica que Ezio mencionou anteriormente que sabia a localização das permissões em todos os andares. O pai dela então pergunta se Jin-Woo pode garantir a segurança de sua filha, ao que ele promete que sim. Satisfeito, o pai permite o acordo, levando Jin-Woo a pedir para Ezio guiá-lo. Em outro lugar, vemos cientistas ocupados dissecando a formiga voadora, examinando cada detalhe com muito cuidado. De volta ao castelo, Jin-Woo continua sua subida constante pelos andares e logo se encontra no 89º andar. Lá ele observa que tanto Igris quanto Tank subiram de nível, um agora detendo o título de Cavaleiro de Elite, enquanto o outro é apenas um Cavaleiro. Ele reflete que um deles agora rivaliza com a força de um aventureiro Rank S, enquanto o outro é comparável a um aventureiro Rank A. Enquanto isso, Ezio preparou vários presentes para os nobres nos andares acima, pretendendo negociar permissões através dessas oferendas, mas Jin-Woo descarta a necessidade de tais subornos. Ezio então o avisa que os andares acima do nível 90 são gerenciados por nobres de alta patente, num nível completamente diferente dos fracotes que ele vinha enfrentando. Então, obter permissões apenas conversando será extremamente difícil. Jin-Woo concorda, comentando sem rodeios que ninguém se dá ao trabalho de conversar com quem considera fraco. Ele lembra que a família dela está travada numa competição acirrada com outros nobres demônios e promete que vai elevar a família dela para se tornar a mais poderosa neste reino. Ezio então pergunta por que ele poupou a família dela, e Jin-Woo responde diretamente que é porque gosta dela, deixando-a corada e sem graça. Jin-Woo reflete que ele realmente se dá bem com gente simples como ela e Jin. Então ele diz a Ezio para voltar para casa agora. Ele a lembra que ela acabou de avisar que as coisas ficariam difíceis a partir dali e ele não quer arrastá-la para o perigo. Mas antes que ela vá, ele pede que ela revele as localizações da permissão. Nervosa, ela se pergunta se é inútil para ele, mas ele garante que não é o caso. Na verdade, ele acredita que não seria seguro para ela continuar com ele. Ainda determinada a segui-lo e testemunhar seus feitos, ela insiste em ir junto. Então ele concorda e juntos eles sobem para o 90º andar. Lá, Jin-Woo luta contra os monstros que avançam e percebe que Ezio estava certa. Tanto a força quanto o número absoluto de monstros nesta área superam de longe os dos níveis inferiores. No entanto, ele consegue avançar com pouca dificuldade até finalmente alcançar o 97º andar. A cena então muda para a Guilda Hunters, onde ficamos sabendo que tanto o Sr. Choi quanto o Chai receberam uma convocação para o quarto ataque à ilha Jeju. O Sr. Choi revela que todos os caçadores Rank S do país foram mobilizados, e Chai se pergunta se isso significa que Jin-Woo estará envolvido também. Ele então a informa que eles estarão cooperando com o Japão desta vez, já que as formigas voadoras também têm ameaçado aquela região. Chai pergunta quando o ataque começará, mas nenhum horário exato foi decidido ainda, embora ele acredite que começará em breve porque os caçadores da Guilda Gigante do Japão estão programados para chegar na nação deles ainda hoje para discutir a situação. Enquanto isso, vemos Jin-Woo no 100º andar do castelo demoníaco, onde ele avista um Wyvern circulando acima. A criatura pousa, e montado nela está ninguém menos que o Lorde Demônio Baran. Jin-Woo fica impressionado com a aura avassaladora emanando de Baran e se pergunta se tem alguma chance de derrotá-lo. Ezio congela de medo ao ver o monarca demônio e Jin-Woo percebe que precisa derrubar Baran de sua montaria primeiro, pois lutar contra um oponente no ar seria desafiador demais. Baran então voa para cima, convocando demônios para atacar Jin-Woo. Ezio entra em pânico sem saber o que fazer, e Jin-Woo rapidamente convoca seu exército, agora fortalecido por seu domínio do monarca. Juntos eles enfrentam os demônios convocados, eliminando-os com facilidade, o que deixa Ezio maravilhada com o poder de Jin-Woo. Ainda assim, ela permanece incerta se ele pode finalmente prevalecer contra Baran, já que ele é apenas um invasor, e ela se pergunta de que lado ela deveria ficar afinal. Baran então libera uma torrente de raios que cai do céu num ataque devastador em área, dizimando os soldados de Jin-Woo e drenando uma grande parte de sua mana. Ezio quase a pega na tempestade, mas Jin-Woo rapidamente a protege. Ele percebe que não é um raio comum, é um ataque de longo alcance com efeito atordoante. Embora saiba que seus soldados podem ser revividos, golpes repetidos como este vão esgotar rapidamente seu MP. Determinado a agir antes que seus recursos acabem completamente, ele ativa suas habilidades de corrida e furtividade para avançar contra Baran e mirar em seu Wyvern. No entanto, Baran bloqueia seu ataque sem esforço e Jin-Woo fica surpreso que sua detecção de furtividade foi superada. Baran então arremessa Jin-Woo com força ao chão e ataca com um sopro elétrico teleguiado. Jin-Woo desvia do ataque, mas ele é interceptado por Tank, que o salva no último segundo. Nesse momento, Iglis intervém e corta a cabeça do Wyvern, fazendo Baran cair com estrondo. Jin-Woo respira aliviado, feliz que o Lorde Demônio foi forçado ao chão porque ele estava ficando cansado de olhar constantemente para cima. A cena então muda para a Associação de Caçadores, onde uma reunião está em andamento com Goto Ryuji, o mestre da Guilda Draw Sword, acompanhado por sua intérprete Hankawa. Gogani explica que a Guilda Draw Sword é uma das maiores do Japão, contando com 11 caçadores Rank S e sendo a segunda maior guilda da Ásia.
Ele comenta que Goto exala uma aura inspiradora e realmente faz jus à sua reputação lendária. Hankawa então agradece à associação por ter aceitado a proposta deles de formar uma equipe de ataque conjunta. Kogun-hee, não querendo Aralad, diz pra ela não mencionar mais isso. Afinal, foram eles que pediram apoio primeiro. Hankawa então explica que a pesquisa deles, baseada nas informações coletadas e na dissecação das formigas aladas, revelou 2 pontos cruciais para a missão. Primeiro, as formigas voadoras crescem rapidamente após eclodir, mas têm uma expectativa de vida de apenas 1 ano, o que significa que se a rainha for morta, o resto morrerá dentro de 1 ano. A segunda descoberta-chave diz respeito ao comportamento das formigas. Com base nos registros de 3 missões de ataque anteriores, os pesquisadores descobriram que as formigas são fortemente atraídas por poder mágico potente. Hankawa comenta que essa característica será crucial na elaboração de uma estratégia para a próxima missão, e Kogun-hee concorda, notando que eles analisaram os movimentos das formigas com notável detalhe. Hankawa então traduz para Goto, explicando que a guilda deles planeja enviar 10 de seus 11 caçadores Rank S, todos encarregados de atrair as formigas, enquanto os caçadores coreanos estão programados para eliminar a formiga rainha. Shinju então expressa algumas ressalvas, apontando que essa estratégia pode forçar os caçadores japoneses a enfrentar milhares de formigas de frente. Goto, no entanto, está tranquilo, já que seus caçadores agirão apenas como isca, em vez de entrar em combate total. E a simulação de IA deles confirma que este é o plano ideal, e Kogun-hee concorda com o plano. De volta ao castelo demoníaco, o exército de Jin-Woo continuou sua batalha feroz contra os demônios, e o próprio Jin-Woo luta incansavelmente. Ele mal encontra tempo para engolir uma poção de mana antes de notar seu MP diminuindo rapidamente. Vemos então Igris, Iron e Tank travados em combate com Baran, que parece bloquear sem esforço todos os ataques recebidos, incluindo o próprio golpe de Jin-Woo. E num momento brutal, Baran agarra Jin-Woo pela cabeça, prestes a acabar com ele. No entanto, Igris intervém, interceptando a espada de Baran. E Jin-Woo aproveita cortando uma das mãos de Baran, enquanto Igris apunhala a outra, e o exército de sombras de Jin-Woo segura o demônio. Em retaliação, Baran libera outro sopro elétrico que elimina uma grande parte das forças de Jin-Woo, deixando-o alarmado enquanto seu MP atinge níveis críticos. Sem se abalar, Baran invoca suas lâminas e enfrenta Jin-Woo numa troca rápida de golpes. O duelo em alta velocidade vê Baran dominando gradualmente Jin-Woo, e ele até consegue desarmá-lo. Enquanto Baran tenta aplicar um sopro elétrico finalizador, Jin-Woo segura os braços dele. Nesse momento, Baran avança novamente com seu sopro elétrico, mas numa reviravolta súbita, Ezio lança sua lâmina para desviar o foco dele. Aproveitando a oportunidade, Jin-Woo canaliza o poder da mão do governante e com uma demonstração de força bruta, ele arranca os braços de Baran. Não disposto a desistir, Baran tenta mais uma vez liberar um sopro elétrico. Mas Jin-Woo contra-ataca com um uppercut devastador que arranca a cabeça do demônio de seu corpo, derrotando-o de uma vez por todas. Jin-Woo então coleta a alma de Baran, completando assim sua missão de coleta de almas, e instrui Ezio a informar seu pai que a família Hajiru está destinada a subir ao topo dos ranks nesta torre a partir de agora. Jin-Woo finalmente adquiriu o sangue purificado do Monarca Demônio, e com esse ingrediente crucial, ele agora tem todos os ingredientes-chave necessários para preparar o elusivo Elixir da Vida. E assim, com a cabeça de Baran rolando, Jin-Woo finalmente conquista o último ingrediente para o Elixir da Vida. Uma vitória épica no Castelo Demoníaco, mas que deixa perguntas no ar. A ajuda inesperada de Ezio foi crucial, mas qual será o futuro dela e de sua família agora que Jin-Woo prometeu elevá-los? E enquanto nosso herói se aproxima de curar sua mãe, a ameaça das formigas na ilha Jeju cresce, com um plano arriscado sendo traçado entre Coreia e Japão. Jin-Woo, agora oficialmente Rank S e com poder que não para de crescer, será convocado para essa batalha iminente. A jornada está longe do fim. O que você acha que Jin-Woo fará primeiro? Usar o Elixir ou se preparar para a ilha Jeju? E qual sua expectativa para a batalha contra as formigas? Deixe sua teoria aqui embaixo. Se você vibrou com cada luta, cada estratégia e cada revelação, manda aquele like para apoiar o canal, compartilhe com todo mundo que precisa ver isso e, o mais importante, inscreva-se para não perder os próximos passos eletrizantes de Sung Jin-Woo. O próximo vídeo promete a preparação para a cura e a tensão pré-Jeju. Não fique de fora.